A tecnologia mais incrível para o transporte de coisas e pessoas poderia ser o teletransporte. Infelizmente, não veremos uma máquina capaz disso em um futuro próximo, mas poderemos andar em carros autônomos perfeitos com pilotos automáticos nas ruas e no ar. Também nos deslocaremos em motocicletas voadoras e pegaremos um trem a vácuo para ir de Nova York a Los Angeles em apenas alguns minutos. Então, vamos começar com os veículos autônomos. O princípio de operação de quase todos esses automóveis é o mesmo. Eles têm câmeras e sensores, mapas de alta precisão e radares que examinam a situação na via. Um sistema comum une essas máquinas. Cada uma sabe onde as outras estão, e isso evita acidentes ou engarrafamentos. É claro que, atualmente, os carros com piloto automático não são tão impressionantes. Muita gente os dirige. Mas imagine o que acontecerá quando todos os veículos da Terra forem unidos por uma inteligência artificial comum. As pessoas esquecerão os engarrafamentos para sempre. Os computadores irão prever situações perigosas e as evitarão. Mas o que os passageiros farão nas vias se não dirigirem carros? Os desenvolvedores se concentrarão no entretenimento. O automóvel será capaz de informar o horário exato da viagem. Você precisa chegar ao meio-dia em ponto? Ok, ele pode intencionalmente diminuir ou aumentar a velocidade e se transformará em um verdadeiro assistente eletrônico. Você pode ter uma reunião, pedir comida e escolher um filme com a ajuda do controle de voz. O assento do motorista terá uma mini sala de cinema, um console de jogos ou um frigobar. As pessoas que gostam de se comunicar com os motoristas poderão falar com uma inteligência artificial avançada. Mas, é claro, também haverá problemas. O principal deles será a correção excessiva da direção. Os cientistas e desenvolvedores estão trabalhando para humanizar as máquinas. Veja um exemplo. Digamos que o carro esteja dirigindo em uma rua movimentada e observe um homem parado nela. O sistema interno analisa rapidamente a situação e decide que o cara vai entrar na pista. A única reação do computador é parar o veículo, que diminui a velocidade. Outro para atrás dele. O primeiro criou uma situação perigosa em um congestionamento. E o homem nem mesmo estava indo atravessar a rua. Ele estava parado ali, esperando um amigo. Para lidar com esse problema, os desenvolvedores de algumas empresas equiparam seus carangos com uma voz. Ou seja, os ensinaram a buzinar. Em uma situação problemática, esse automóvel pressionará a buzina como um motorista furioso. Mas pode reduzir a velocidade se um pássaro passar voando. Por outro lado, o fator humano é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Sob outra perspectiva, uma pessoa pode analisar uma situação muito melhor e escolher a solução certa. É improvável que uma máquina no piloto automático pare para pegar um cara que está pedindo carona na beira da estrada. Talvez esse indivíduo tenha se metido em problemas e precise urgentemente sair daquele lugar. Ou, quem sabe, tenha sido mordido por uma cobra e precise ir a um hospital. O computador não tem como saber disso, mas alguém gentil ao volante vai parar e oferecer ajuda. Mesmo que o mundo se livre dos engarrafamentos, as pessoas se esforçarão por algo mais, seja na rua ou no ar. Muitos engenheiros acreditam que os táxis e ônibus autônomos voadores são o futuro do transporte. Mas os voos movidos à gravidade aparecerão em um futuro distante. Essas máquinas funcionarão de acordo com o princípio de um helicóptero. Serão pequenos veículos aéreos elegantes equipados com piloto automático. A Uber e outras empresas estão investindo nessas tecnologias e em breve será possível usá-las. Digamos que você esteja atrasado para algum evento, então abre o aplicativo e reserva o helicóptero mais próximo. Em seguida, vai até o topo, onde muitas aeronaves estão estacionadas. Depois, o piloto o leva até o estacionamento de seu destino. E de lá, você chega rapidamente ao local de que precisa. E imagine a mesma coisa, mas para muitas pessoas ao mesmo tempo. Você chega a uma determinada estação de trem e entra em um grande ônibus com asas. Ele decola e segue uma longa rota que o leva com outros passageiros para outra cidade. E se esses ônibus gigantes pudessem levá-lo ao espaço? Não apenas os carros terão hélices, mas também as motocicletas. Já existem hoverbikes projetadas para um passageiro. Você coloca um capacete e se senta em um pequeno dispositivo. Em 2025, será possível comprar essas máquinas por $50 mil. Diferentemente dos automóveis voadores, as hoverbikes não podem decolar a grandes alturas nem acelerar a altas velocidades. Mas no futuro, essa tecnologia evoluirá. Os táxis aéreos e os carros com piloto automático só funcionam no ar ou em vias tranquilas. Mas e se você precisar atravessar uma região com uma paisagem montanhosa ou pântanos?
Para essas áreas off-road, a Hyundai desenvolveu o SUV mais legal. Em vez de rodas, ele tem pernas. Esse veículo ambulante passa por seções difíceis e faz isso com um máximo de conforto. Cada perna tem joelhos e pode se dobrar. Ele o levará a uma colina alta ou até mesmo ao topo de um vulcão. Em breve você não precisará ir às compras, pois as lojas irão ao seu encontro. A Toyota já criou um carro incomum que pode ser transformado em uma loja com qualquer produto: roupas, mantimentos, brinquedos, joias, o que for. Esses veículos devem melhorar os serviços de entrega e proporcionar mais conforto às pessoas em suas viagens. Mas a tecnologia mais incrível que aparecerá no futuro é o Hyperloop. Trata-se de um trem em uma almofada aerodinâmica. Imagine uma cápsula viajando a uma velocidade de 1.200 km por hora dentro de um tubo de vácuo. O interior se assemelha a uma cápsula de nave espacial. Você se senta e coloca o cinto de segurança. Neste momento, está acelerando a uma velocidade que excede a do som. Mas dentro da cabine não a percebe. Se observar esse trem de lado, ele passará por vocês mais rápido do que um piscar de olhos. E é assim que funciona. Você conhece o Air Hockey, certo? O disco voa facilmente por toda a área porque pequenos buracos em todo o campo liberam uma fina camada de ar. O disco não toca o campo em si, levita, não há atrito, então ele simplesmente se move pela área. O Hyperloop funciona em um princípio semelhante, mas o ar está vindo da cápsula, não do tubo. Assim, surge uma pequena distância entre as paredes da cápsula e o túnel, e com a ajuda de um motor elétrico, o trem é colocado em movimento. Ok, já descobrimos a força de atrito, mas e quanto à resistência do ar? O fato é que, em velocidades muito altas, objetos grandes não podem se mover rapidamente se o ar for muito denso. Você literalmente bate nele, o que limita a velocidade. Os aviões padrão voam em uma altitude com densidade de ar muito menor para desenvolver alta velocidade. É por isso que o Hyperloop se moverá dentro do tubo. Equipamentos especiais que bombeiam o ar para fora dele funcionarão em determinadas seções dessa rota, mas ainda haverá um pouco de ar, pois criar um vácuo completo requer muita energia. Um ventilador especial no nariz do trem moverá todo o ar que entra sob a cápsula. O movimento de um trem a vácuo se assemelha ao trabalho do correio pneumático. Isso ocorre quando os pacotes passam por tubos instalados em um edifício. E esses pacotes passam pelos tubos graças à compressão do ar. O Hyperloop deve funcionar usando painéis solares instalados no teto do tubo. Elon Musk já teve essa ideia há muito tempo, mas seu desenvolvimento tem algumas dificuldades. O espaço de ar entre o tubo e a cápsula deve ser sempre o mesmo. Qualquer rachadura, batida ou pedra no tubo pode destruir toda a estrutura. E se ocorrer um pequeno terremoto em algum lugar? Se os engenheiros conseguirem desenvolver essa tecnologia, viajaremos de Los Angeles a Nova York em apenas alguns minutos. Em 1925, o editor de revistas Hugo Gernsback criou The Isolator, um capacete de aparência bizarra para pessoas que precisam se concentrar adequadamente. Sua primeira versão foi feita com madeira e feltro, mas Gernsback não ficou satisfeito, pois não bloqueava todos os sons externos tão bem quanto ele esperava. Em seguida, ele redesenhou o dispositivo, removendo a madeira e adicionando vidro para que os usuários pudessem ver através dele. Mas surgiu um problema. O capacete só podia ser usado por cerca de 15 minutos de cada vez antes que o usuário ficasse sonolento. 38 anos depois, Gernsback apresentou os teleóculos, um aparelho de TV portátil, prático e de bolso. Você pode achá-los engraçados, mas para ser honesto, os óculos de realidade virtual de hoje são apenas um pouco menos nerds. Os teleóculos pesavam cerca de 141 gramas e eram construídos com pequenos tubos de raios catódicos que funcionavam com corrente de baixa voltagem de pequenas baterias. O dispositivo tinha uma tela separada para cada olho, o que significava que era capaz de exibir imagens estereoscópicas, funcionando praticamente como óculos tridimensionais. Gernsback prometeu que os usuários não corriam o risco de serem eletrocutados, mas, bem, as pessoas não acreditaram em sua palavra. Conheça o micrômetro de beleza, também conhecido como calibrador de beleza. Essa tecnologia dos anos 1930 parece mesmo um dispositivo saído do Laranja Mecânica, mas na verdade foi projetado para realçar a beleza das pessoas. Os especialistas colocavam esse dispositivo ao redor da cabeça da pessoa, e as tiras de metal flexíveis ajudavam a calcular as medidas faciais com grande precisão. O inventor estava particularmente concentrado em duas medidas. A altura do nariz e da testa deveria ser a mesma, e os olhos deveriam estar separados pela largura de um olho.
Se o micrômetro de beleza detectasse uma imperfeição, era sugerido o uso de maquiagem para corrigir a situação. Portanto, esse dispositivo deveria ser um grande negócio para atrizes e atores que trabalhavam na indústria cinematográfica. Mas foi um fracasso e definitivamente não se tornou uma mania nacional. Hoje em dia, as máscaras faciais têm tudo a ver com estética, mas no passado elas eram muito mais bizarras. Veja esta máscara de gelo criada nos anos 1940 pelo lendário Max Factor Jr., que basicamente inventou a maquiagem para estrelas de cinema. Ele esperava que as atrizes se esforçassem muito para obter uma máscara como essa para reduzir o inchaço facial, mas isso nunca aconteceu. Algumas pessoas acham que as covinhas ao redor do sorriso são a coisa mais charmosa e atraente que existe. Por isso, um inventor criou o Dimple Maker, ou fazedor de covinhas, em tradução livre, em 1936, que basicamente se parece com um equipamento odontológico medieval. As instruções eram bem simples. O usuário deveria ficar na frente de um espelho, sorrir para posicionar o Dimple Maker corretamente e usá-lo 2 ou 3 vezes por dia durante 5 minutos de cada vez. A ideia era repetir o processo até que as covinhas aparecessem, mas, sem surpresas, o dispositivo não conseguia melhorar a aparência das covinhas nem criar novas. Na verdade, a Associação Médica chegou a afirmar que esse dispositivo poderia trazer sérios problemas de saúde em vez de a almejada estética. Mesmo os homens mais experientes podem se cortar ao fazer a barba de vez em quando. Portanto, provavelmente apenas os mais corajosos pagariam para usar essa máquina de barbear em massa, que permitia que os barbeiros fizessem a barba de 1 dúzia de homens simultaneamente. Esse dispositivo apareceu em um episódio piloto de uma série de TV nos anos 60, mas foi inventado no século XIX. Ainda assim, o sucesso comercial nunca poderia acontecer, pois essa máquina simplesmente nunca se adaptaria a diferentes formatos de rosto. Outra invenção perigosa foi o fluoroscópio para encaixe de calçados, que surgiu na década de 1920. Ao comprar sapatos, em vez da rotina usual de prova, as pessoas entravam nessa máquina bacana que usava raios-x para mostrar uma imagem em movimento em tempo real de seus pés dentro dos sapatos. É como se fosse uma forma de alta tecnologia para garantir que seus calçados se encaixassem perfeitamente. Parece muito legal, mas essas máquinas eram realmente perigosas, pois emitiam uma quantidade absurda de radiação. Quero dizer, durante uma rápida visualização de 20 segundos, você receberia uma dose muito acima dos níveis seguros. Embora a radiação fosse direcionada para os pés das pessoas, uma grande quantidade dela se espalhava, expondo todos os que estavam por perto. Assim, os vendedores que passavam horas ao redor desses equipamentos acabavam recebendo a radiação de um ano inteiro em apenas 2 horas. Houve relatos de lesões e por isso essa invenção foi finalmente proibida na década de 1970. Se você tem 2 pés esquerdos, pode aprender a dançar com vídeos do YouTube ou chamar seu parceiro para ajudá-lo usando esses sapatos de dança siameses. Essa invenção fez sua estreia em um catálogo de pedidos pelo correio em 1981, com a intenção de ajudar os casais a manter a sincronia na pista de dança. Mas era mais provável que ambos tropeçassem no chão. Deixe-me apresentá-los aos patins automáticos, uma invenção que remonta aos anos 40. Ela surgiu na Inglaterra. O inventor costumava dar a partida nos patins motorizados como se estivesse ligando um cortador de grama, e eles podiam rodar até 257 km com um único galão. Mas eles tiveram um pequeno problema com os freios, que não conseguiam frear de jeito nenhum. Portanto, era necessário um copiloto. E por copiloto, quero dizer alguém corajoso o suficiente para ficar em um banquinho atrás do motorista e ajudar a frear usando os próprios pés. Se alguém precisasse levar toda a família para dar uma volta, bastava subir na Goofy Bike. Essa invenção, apresentada em Chicago em 1939, era uma bicicleta para 4 pessoas que também funcionava como uma estação de costura móvel. Quando essa bicicleta peculiar estava estacionada, as pernas da máquina de costura evitavam que a bicicleta alta tombasse, mas eu não ficaria tão perto dela por precaução. Os patins automáticos e a Goofy Bike parecem ser formas relativamente seguras de se locomover em comparação com um barril. Em 1981, uma professora chamada Annie Edson Taylor comemorou seu aniversário de 63 anos fazendo uma viagem pelas cataratas do Niágara dentro de um barril de picles de madeira de 1,5 metro de altura. Depois de sua ousada façanha, 15 imitadores tentaram usar o mesmo dispositivo para conquistar as cataratas do Niágara, mas nem todos conseguiram. Atualmente, a tentativa de realizar tais acrobacias é proibida devido aos riscos significativos envolvidos, e a multa é de aproximadamente $10 mil.
Em 1929, alguém aparentemente pensou que as lâminas de madeira poderiam ser a próxima grande novidade em materiais para roupas de banho. Eles estavam anunciando uma espécie de método de bricolagem e reciclagem, e um dos vídeos promocionais mostrava uma garota explicando como ela criou seu maiô usando sobras de lâminas de madeira da construção de uma casa. O engraçado é que afirmaram que, até agora, nenhuma das roupas de banho havia se deformado ou rachado. Mas sejamos realistas, a madeira precisaria de uma boa impermeabilização para passar no teste do tempo. Essa invenção não durou muito, provavelmente porque também não ganhava nenhum prêmio pelo design mais bonito. Cerca de 10 anos depois, homens foram vistos usando cartolas com periscópio em Londres. Essa invenção inteligente deu às pessoas de baixa estatura um leve impulso para espiar por cima das cabeças em grandes multidões. As imagens saltavam de um espelho na parte superior do chapéu para outro espelho bem na frente dos olhos por meio de um orifício na aba. Mas, embora parecessem uma ótima ideia para desfiles e eventos esportivos, eles simplesmente não eram práticos em nenhuma outra situação. Não importa se você está com preguiça ou cansado, não tem desculpa para deixar de praticar piano. Tudo graças a essa invenção de 1935, o piano dobrável. O instrumento fica aos pés da cama, e o teclado pode ser puxado como uma gaveta, dobrado com dobradiças até ficar no ângulo certo para as mãos do músico. Mas isso é seguro. Basta que o piano não esteja totalmente firme e pronto, um desastre está prestes a acontecer. Digamos que o bem-estar das crianças não era exatamente uma das principais preocupações das mentes por trás do Mercury Maze. Essa invenção de 1978 era um jogo portátil em que as crianças deveriam girar e inclinar o quebra-cabeça para guiar uma gota prateada de mercúrio por um caminho até o centro do labirinto. Sim, estamos nos referindo ao mercúrio tóxico e perigoso para a saúde em um brinquedo infantil. O que poderia dar errado? Há cerca de 400 milhões de usuários ativos mensais nos mundos virtuais. Nem parece tão lotado assim. E olha só, eu vivo aqui do outro lado da sua tela. O futuro da ficção científica já chegou. Mas tecnologia não é só diversão e jogos. Ela também está aqui para facilitar nossas vidas. E essas invenções são a prova disso. Portanto, apertem os cintos enquanto eu teletransporto vocês para um futuro próximo e lhes mostro um dia típico por lá. Você sai da cama e vai para a cozinha tomar o café da manhã, ou acessa a sua geladeira inteligente para ser mais preciso. As maiores empresas de tecnologia e eletrodomésticos do mundo têm trabalhado há algum tempo no desenvolvimento de geladeiras com algumas características que impressionam. Elas podem escanear o conteúdo armazenado dentro delas, mantendo o controle e sabendo quais itens estão acabando. Suas touchscreens exibem muitas informações, desde a sua agenda diária até um slideshow de fotos de família. Como acontece com qualquer outro dispositivo sem fio, é possível conectá-la ao Wi-Fi da sua casa e a geladeira poderá interagir com outros dispositivos conectados. Assim, você consegue até mesmo mover o programa que estava assistindo na sala para a tela da geladeira inteligente e não perder aquela cena incrível da sua série favorita. Essa tela também informará quando e quais itens você precisa comprar novamente, além de recomendar receitas baseadas nos ingredientes que você já tem dentro da geladeira. O sistema por trás desses novos e melhorados aparelhos depende do código de barras ou das etiquetas de identificação por radiofrequência das embalagens, que já estão sendo utilizados pelos fabricantes de alimentos para gerenciar o estoque e o envio. Ao digitalizar as etiquetas ou os códigos de barras, sua geladeira pode acessar detalhes como datas de validade, visando manter um inventário preciso de seus alimentos. Caso você esteja se perguntando quanto custa ter uma geladeira que te envie uma lista de compras, ela vai variar entre $2.000 e $5.000. Sua geladeira inteligente avisa que a sua bebida favorita já venceu. Ups, acho que é a hora de ir às compras. Mas não se preocupe, não precisa procurar sua carteira. Você não precisará nem de dinheiro nem de cartão de crédito para comprar coisas. Tudo isso será possível graças aos minúsculos microchips que podem ser implantados na sua mão. Mas não fique muito entusiasmado, um chip não o transformará em um ciborgue legal ou qualquer coisa assim. Essa tecnologia de chips já existe em chaves de casa digitais, e-tickets e cartões bancários. O que os tornará diferentes agora é que, uma vez concluído o processo de implantação, eles serão vinculados a todas as suas contas online. Isso permitirá que você abra sua porta de casa, entre no ônibus ou no trem e faça compras, tudo num piscar de olhos. Você chega em casa e finalmente toma seu cafezinho. Agora é hora de fazer algo para você comer. Que chato!
Ou talvez não, graças ao seu cyberchef. Em 2015, uma empresa de robótica sacudiu o mundo da culinária quando apresentou sua nova invenção, um robô que usa mãos gigantescas para cozinhar refeições. Esse mestre cozinheiro vem pré-programado com milhares de receitas de chefes humanos do mundo todo. Você não vai precisar mais procurar no Google como fazer a crosta de torta perfeita. O robô, que se chama Molly, fará de tudo, desde servir até mexer a comida, mas infelizmente não pode organizar os ingredientes que vai usar nas receitas, pelo menos ainda. Talvez eu tenha visto muitos filmes, mas provavelmente não é uma ideia tão boa dar uma faca a um robô, certo? Entretanto, se você mesmo preparar os ingredientes e colocá-los em recipientes especiais, ele reconhecerá aqueles que deve usar. Uma vez terminado o preparo dos alimentos, ele também vai deixar a cozinha limpinha. Finalmente seu próprio busboy. O robô Molly pode planejar e adaptar suas receitas de acordo com suas preferências alimentares e seus limites de consumo calórico. Entretanto, você também pode adicionar suas próprias receitas a essa lista usando a tela touchscreen. E aí o robô recria aquele cozido da sua avó com 100% de precisão. Mas sabe de uma coisa? Aposto que você pode contratar um chefe pessoal com a quantia que pagará para conseguir ter o Molly. $340 mil. A melhor parte é que os robôs podem até mesmo organizar os ingredientes para você. Tão certo quanto o nascer do sol é o fato de que a sua mãe vai te mandar uma mensagem hoje. Ela manda o lembrete de que chega em 1 hora para te visitar. Você se esqueceu totalmente disso. Você dá uma olhada na sua casa e percebe que não faz uma boa faxina há bastante tempo. Mas sua mãe nem pode sonhar com isso. É aqui que essas belezinhas podem ser úteis. O Guardian XO é um exoesqueleto recarregável, alimentado por bateria e com um corpo mecânico que foi projetado para tornar você rápido e forte. Usando seus motores elétricos e um conjunto de 120 sensores corporais ultra precisos de última geração, ele combina inteligência humana, instinto e julgamento com a resistência e a precisão das máquinas. Ele pode aumentar sua força e permitir que você levante um enorme peso como se estivesse levantando uma pena, e não restringirá em nada seu movimento. Assim, você pode limpar embaixo do sofá, da cama ou daquela geladeira inteligente com muita facilidade e rapidez antes que sua mãe chegue. Isso é que é produtividade. Mas não tenha muitas esperanças. Ele não tem tecnologia suficiente para permitir que você pare ônibus como o Super-Homem faz, ou pule sobre prédios como o Neo. Então, ele não funciona para salvar o mundo, mas certamente pode ser um salva-vidas se você estiver se mudando para uma casa nova. A boa notícia é que você pode adquiri-lo agora se tiver $100 mil por ano para pagar pelo aluguel. Uau! Você terminou a limpeza tão rápido que ainda sobrou algum tempo antes de a mamãe chegar em casa. Dá para sair para uma corrida rápida, porque graças ao exoesqueleto, você não queimou tantas calorias enquanto fazia faxina. Então pegue seus tênis futuristas e vamos nessa! Esse sapato chamado The Creptide Sneaker é totalmente impresso em 3D. Ele é feito de apenas um material, um polímero especial chamado elastômero termoplástico, que varia em espessura em diferentes lugares, o que significa que enquanto partes específicas do tênis se tornam mais rígidas, outras permanecerão macias e flexíveis. Portanto, é ergonômico e confortável, além de ser fácil e rápido de fabricar. O sapato inteiro pode ser impresso de uma só vez, e não requer colagem ou costura. E a melhor parte é que a forma pode ser adaptada ao seu próprio pé. A única coisa necessária para isso é a digitalização 3D do seu pé. Você volta para casa bem a tempo de dar oi para sua mãe. Ela quer que vocês dois passem uma tarde tranquila juntos, lendo ou assistindo a alguma coisa. Você acha que é uma ótima ideia e mostra seu novo livro favorito. Ela folheia o exemplar, mas você percebe que ela está tendo dificuldades para ler as palavras, meio que forçando os olhos. Se pelo menos eu pudesse ampliar as páginas do livro como dá para fazer com as fotos no Instagram, ela diz. Ei, você tem exatamente o que ela precisa. Em 2019, uma equipe de pesquisadores criou um par de lentes de contato que dão um zoom quando você pisca 2 vezes. Cada movimento dos olhos que você faz dá sinais elétricos distintos. As lentes de contato com zoom contêm eletrodos que podem rastrear esses sinais e responder de acordo com eles. Os polímeros do qual são feitas as lentes se expandem quando certa corrente elétrica é aplicada. Assim, quando você pisca 2 vezes, as lentes aumentam sua ampliação e fazem com que tudo pareça 32% maior para você. Entretanto, parece que você terá que esperar um pouco mais para começar a usá-las. Os pesquisadores ainda estão tentando descobrir como fazer para que elas sejam mais seguras para o uso diário.
Mas além das lentes zoom, pesquisadores têm trabalhado na criação do que eles chamam de lentes inteligentes, que terão visores micro-LED quase invisíveis, menores que um grão de areia, com minúsculos sensores de navegação, sensores de imagem e baterias quase microscópicas. Eles ajudarão a guiar pessoas em novas cidades e darão informações sobre os edifícios e as pessoas. Uau, viajar é fácil! Você não está feliz por ter aquele dinheirão guardado para pagar essas coisas? Espera, você não tem poupança? Bem, ainda dá para ter um Instagram. Dizem que o futuro está logo ali na esquina. Bem, não, ele já está aqui. E essas novas invenções legais estão aqui para provar isso. Quem sabe, elas podem ajudar a salvar você e o planeta. Este robô é imparável. E não se preocupe, ele não vai dominar o mundo ou algo assim. Provavelmente. O objeto que você está vendo é chamado de robô videira. O que o distingue de outros robôs macios é que ele é super tenaz quando se trata de atravessar terrenos difíceis e espaços apertados, o que o torna apropriado para missões como busca e resgate. A ideia para esse dispositivo veio de videiras reais. Os inventores foram inspirados pela forma como elas se movem e crescem. Então, começaram a pensar em maneiras de replicar o mesmo movimento de forma robótica. Por fim, criaram um design simples e elegante que não requer materiais caros. Tudo o que precisavam era de um tubo hermético. Você se lembra dos brinquedos que balançam na água? Eu lembro. O mecanismo do robô macio funciona exatamente assim. Então, para fazê-lo crescer a partir da ponta, foi usado ar comprimido. E, sem mais nem menos, os fundamentos da invenção estavam prontos. É tão fácil que você mesmo pode construir um em apenas 1 minuto. Além de ser fácil de replicar, o design também tem outras vantagens. Ele pode entrar em fendas com 1/4 de seu tamanho original. Superfícies pegajosas e objetos pontiagudos não o afetam, desde que a pressão do ar continue a ser aplicada. Os inventores, é claro, aprimoraram o projeto e criaram versões diferentes para que o robô pudesse realizar várias tarefas. Por exemplo, adicionaram uma câmera à ponta dele, o que o tornou ideal para tarefas como arqueologia. E o dispositivo foi até mesmo levado para a Cordilheira dos Andes, no Peru, para investigar alguns poços muito estreitos sob um sítio arqueológico e conseguiu explorar 3 dos túneis com sucesso. No entanto, o uso de robôs videira não se limitará ao subsolo. Talvez seja possível usá-los também para exploração espacial. Quando soprado em algo como areia, o ar comprimido se fluidifica. Isso, em troca, permite que o robô se enterre em materiais granulares. Assim, a NASA pode usá-lo para estudar as superfícies de outros planetas. Mas esse carinha tem mais uma aplicação. Uma versão em miniatura dele também pode ser usada para procedimentos médicos, como intubação, tornando o processo mais rápido e fácil. Isso é que é ser multifuncional. Você consegue pensar em mais alguma coisa para a qual ele possa ser usado? Essas cápsulas não são para engolir. As casas minúsculas e a vida em uma van estão na moda há algum tempo, mas as vans precisam de gasolina. E as casas minúsculas dependem de algum tipo de infraestrutura. As ecocápsulas, por outro lado, requerem nada. Essas micro-unidades em forma de ovo são cápsulas de vida 100% autossustentáveis, que oferecem a liberdade de colocá-las onde se quer e de viver fora da rede sem causar nenhum dano à natureza. Se todas as fontes de energia não renováveis acabassem hoje, você ainda poderia viver a vida a que está acostumado nas ecocápsulas por até vários meses. Portanto, não há necessidade de entrar em modo de sobrevivência imediatamente. Elas também podem ser utilizadas como estações de pesquisa científica ou até mesmo como quartos de hotel remotos. As ecocápsulas têm 8 metros quadrados e são equipadas com um sistema de casa inteligente. Tem espaço para dormir para 2 pessoas, uma cozinha, chuveiro e banheiro, espaço de armazenamento e até mesmo tomadas elétricas. Ainda geram sua própria eletricidade usando uma combinação de uma turbina eólica em um poste telescópico e um telhado revestido de painéis solares. Seu formato exclusivo permite a coleta de água da chuva. A água da chuva que cai em sua superfície é coletada em seus tanques, onde é filtrada e fica pronta para uso.
Caso não haja chuvas por algum tempo, os tanques ainda podem ser abastecidos por qualquer fonte de água, como um lago ou rio. E em termos de potabilidade, filtros adicionais são instalados diretamente nas torneiras. A melhor coisa sobre as ecocápsulas é que elas têm quase zero de emissões e zero de pegada ecológica. Portanto, cada habitante de uma delas estará basicamente participando da salvação do mundo enquanto vive nela. Esse robô de slime magnético pode parecer um pouco nojento e assustador, mas com certeza é revolucionário. Em forma de bolha, é feito de um polímero sintético solúvel em água, bórax e partículas de ímã. É um fluido não newtoniano, que tem propriedades viscoelásticas, o que significa que pode agir tanto como um líquido quanto como um sólido, dependendo do nível de pressão que está sendo aplicado. Assim, quando você o toca rapidamente, ele age como se fosse sólido, e quando interage suave e lentamente, ele se comporta como se fosse líquido. Ei, aplica pressão sobre mim e eu me derreto em uma poça. Bem, estou familiarizado com isso. As minúsculas partículas de ímãs dentro do slime dão a ele a capacidade única de se mover. Elas podem ser controladas para fazer o robô viajar, girar ou formar diferentes formatos, como um C ou um O. Não há limite para a direção em que pode se mover, e, pelo que parece, nada pode impedi-lo de ir. Ele pode navegar por passagens tão pequenas quanto 1,5 cm, mover-se ao redor de objetos e atingir velocidades de 3 centímetros por segundo. Mais inovador ainda, é que ele pode se esticar 7 vezes até seu comprimento original, agarrar-se a várias coisas simultaneamente e até mesmo estender os tentáculos em diferentes direções. Demonstra ser capaz de conduzir eletricidade e puxar fios juntos, o que lhe dá a capacidade de alternar e reparar circuitos. No futuro, os criadores do slime esperam que ele possa ser usado em procedimentos médicos, como a recuperação de objetos do sistema digestivo que foram engolidos por acidente. Desculpe, não consigo evitar. Além disso, caso se trate de algo tóxico, como uma pequena bateria, o slime também poderá, hipoteticamente, ser usado para envolvê-la e evitar que eletrólitos tóxicos vazem para o corpo. Entretanto, as partículas magnéticas dentro do slime são, na verdade, tóxicas, mas os pesquisadores as revestiram com sílica para tornar o robô seguro para essa aplicação hipotética. O aspecto mais interessante do robô de slime é o fato de ele ser autocurativo. Isso significa que pode se recompor mesmo se for cortado em pedaços, sem a ajuda de fontes externas, e também consegue manter suas capacidades elétricas após a cura. Tudo isso parece coisa de ficção científica, mas você pode ficar tranquilo, pois o slime não é senciente, pelo menos por enquanto. Essa é a transparência de que todos nós precisamos. Quando você pensa em painéis solares, imediatamente imagina grandes quadrados pretos montados nos telhados, certo? Os painéis solares transparentes estão aqui para mudar isso. Os painéis solares geram energia absorvendo a luz do sol e convertendo-a em eletricidade. Se o material de que são feitos for transparente, isso significa que a luz passará completamente por eles. Portanto, essa costumava ser uma ideia contraditória. No entanto, em 2014, cientistas da Michigan State University conseguiram encontrar uma solução para essa contradição e desenvolveram um concentrador solar luminescente totalmente transparente que pode transformar qualquer folha de vidro ou janela em uma célula solar. Esses concentradores são compostos de sais orgânicos transparentes. Eles capturam os comprimentos de onda do espectro solar que não são visíveis ao olho humano, como o ultravioleta e o infravermelho, ao mesmo tempo em que permitem a passagem da luz visível normal. Esses comprimentos de onda capturados são então guiados para as bordas da célula, onde tiras finas de células solares convencionais os convertem em eletricidade. Os pesquisadores esperam ajudar a tornar a energia solar acessível e, portanto, amplamente difundida. Tanto é assim que também estão estudando o uso de células transparentes como telas para smartphones ou tablets. Chega de correr para o carregador quando você vê o símbolo de 1% na bateria. Espera-se que os painéis solares transparentes sejam capazes de fornecer uma eficiência de 10% quando a produção em massa começar. Isso não parece ser muito, mas se esses painéis puderem ser implementados em todas as janelas de todas as casas ou prédios comerciais, imagine!
Eles podem, com certeza, ajudar a mudar o futuro. Em 30 de outubro de 1759, os habitantes do Oriente Médio foram acordados por um terremoto. Rachaduras apareceram nas paredes de suas casas. Telhados começaram a desmoronar. As pessoas correram para fora de suas casas e se reuniram em áreas abertas. Mas devido a fortes choques, continuaram perdendo o chão e caindo. Um mês depois, houve outro terremoto, ainda mais forte. Árvores quebraram, casas desmoronaram, rachaduras profundas apareceram no solo. O desastre durou 2 minutos. Oásis, estradas e cidades foram destruídos. Incrivelmente, os antigos edifícios de Baalbek resistiram aos terremotos. Alguns historiadores afirmam que esse lugar majestoso e misterioso foi construído durante o Império Romano. Porém, muitos pesquisadores discordam. Pouco importa. A verdade é que a cidade é um dos principais fenômenos arqueológicos da humanidade. O edifício mais incrível de Baalbek é o Templo de Júpiter. Os habitantes do Império Romano acreditavam que Júpiter detinha poder sobre raios e trovões. O prédio parecia uma plataforma com 54 colunas. Um telhado enorme repousava sobre essas colunas. Hoje só é possível ver 6 delas, de 20 metros de altura. Cada uma se assemelha a um lápis e consiste em 3 seções. Os núcleos desses lápis foram feitos de chumbo. Isso tornou as colunas excepcionalmente fortes. Cada um desses pedaços de pedra pesava incríveis 80 toneladas, o equivalente a 35 SUVs. Olhe, este é o maior bloco da Grande Pirâmide de Gizé, mas em comparação com os de Baalbek, nem parece tão impressionante. A fundação sob o Templo de Júpiter foi preservada. Foi assim que os especialistas descobriram que ela consistia em cerca de 25 pedras monolíticas, pesando 450 toneladas cada. Isso significa que os blocos de Baalbek pesam quase 4 vezes mais do que os do Egito. Há outros 3 de calcário enormes na fundação, de 800 toneladas cada. Isso é mais do que o dobro do peso de um avião Boeing 747. Os construtores antigos devem ter tido dificuldade em esculpir esses gigantes blocos de pedra. E depois, também tiveram que levá-los para o canteiro de obras e levantá-los a uma altura significativa. Repetir essa logística provavelmente seria um pesadelo para os construtores atuais. Por isso, precisariam de equipamentos modernos. Mas os construtores de Baalbek não tinham caminhões, guindastes com serras circulares, nem eletricidade. Então, como conseguiram? Os cientistas têm uma teoria que inclui cordas, guinchos e sistemas de alavanca. Naturalmente, os engenheiros do passado construíram todos os aparelhos de madeira. A cerca de 910 metros das ruínas do complexo do templo, há uma pedreira. Os arqueólogos supõem que cortaram as pedras nesse local, já que é um bloco de calcário ali. Parecia ser muito grande mesmo para este lugar incrível. O monólito foi chamado de Pedra do Sul. Tinha 20 metros de comprimento e 4 de largura. Os antigos construtores não tiveram tempo de separá-lo completamente de sua pedra-mãe. Um grupo de cientistas da Áustria estimou que este pedaço de calcário pesava mais de 1.000 toneladas. Isso é como 3 Boeings ou 160 elefantes africanos. Havia outra surpresa esperando os arqueólogos perto da Pedra do Sul. Um segundo monólito de mais de 1.200 toneladas. Mas os antigos construtores não pararam por aí. Continuaram trabalhando. Em 2014, na mesma pedreira, arqueólogos alemães descobriram um bloco de 1.650 toneladas. Ninguém descobriu ainda porque as pessoas do passado precisavam de um pedaço de pedra que pesasse o mesmo que 125 ônibus escolares. Também não está claro como iriam mover esse gigante porque não terminaram o trabalho. De qualquer forma, esse terceiro monólito é o maior pedaço de pedra processado da história da humanidade. Existem mais perguntas do que respostas. Alguns pesquisadores acreditam que as pessoas do passado tinham equipamentos de alta tecnologia. Outros não pensam assim, mas estão ansiosos para entender como os construtores conseguiam mover essas pedras. Existe um grande número de edifícios e artefatos antigos no planeta. Muitos fazem os pesquisadores coçarem a cabeça. Perto da pirâmide de Djoser, no Egito, arqueólogos encontraram uma rede de túneis. Esse lugar se chama Serapeu. Contém 24 sarcófagos que pesam de 70 a 100 toneladas. As caixas gigantes são esculpidas em um único pedaço de granito e cobertas com tampas pesadas. Os sarcófagos são perfeitamente simétricos. Ao toque, suas paredes são lisas como vidro. Mesmo com o nível atual de tecnologia, isso é muito difícil de fazer. Mas os antigos egípcios conseguiram essa façanha. O cálice de Licurgo é um artefato inestimável e um exemplo de nanotecnologia antiga. É feito de um vidro que pode mudar de cor. Se você colocar uma fonte de luz na frente do copo, ele fica verde.
Se a luz estiver atrás do cálice, ele fica vermelho. Nesse caso, a imagem do rei grego Licurgo fica roxa pálida. Os cientistas entenderam como essa mudança de tonalidade funciona apenas no final do século XX. Através de microscópios, viram nanopartículas de prata, ouro e cobre que foram adicionadas à matriz de vidro. Graças a isso, é possível observar uma mudança de cor chamada dicroísmo. Curiosamente, o ouro e a prata foram moídos até uma poeira fina. É quase impossível fazer isso por acidente. Muito provavelmente, os antigos especialistas sabiam com certeza o que estavam fazendo. A Bolívia tem um lugar curioso chamado Pumapunku. Parece que um gigante da antiguidade ficou brincando com um enorme conjunto de construção. E depois da brincadeira, ele esqueceu de colocar as peças de volta na caixa. Mas não existiram gigantes, e os enormes blocos de pedra foram esculpidos por construtores antigos há mais de 1.500 anos. Algumas das rochas pesam 100 toneladas. Os blocos foram levados a uma altitude de quase 4.000 metros acima do nível do mar da Pedreira, a 95 quilômetros do canteiro de obras. Não há floresta naquela região. Isso significa que os construtores não podiam usar árvores para produzir equipamentos com madeira para carregá-las. O monumento pertence à civilização Inca. Os cientistas têm certeza de que eles não sabiam nada sobre rodas. Em 1992, os habitantes de uma aldeia chinesa decidiram drenar uma lagoa. Seus ancestrais a usavam para lavar roupas e pescar há centenas de anos. Eles fizeram o processo de drenagem por 17 dias. Na parte inferior do reservatório, fizeram uma descoberta inesperada. Uma entrada para uma caverna, descendo a uma profundidade de 30 metros. O achado incrível foi chamado de Cavernas de Longyou. Construtores desconhecidos esculpiram 30 metros quadrados de galerias. Há salas, pontes, piscinas e colunas separadas que suportam o teto. As paredes estão cobertas por estranhas linhas e padrões esculpidos. Os pesquisadores não encontraram nenhuma informação sobre quem construiu as cavernas e por que o fizeram. A tecnologia de construção também permanece um mistério. Antonio Stradivari viveu na Itália no século XVIII. Ele construía instrumentos musicais. Mais de 600 de suas obras existem até hoje, sendo 500 violinos. Um deles foi vendido em um leilão por 16 milhões de dólares. Os violinos feitos por esse mestre têm uma sonoridade clara e cheia. Os pesquisadores não conseguem entender por que produzem uma sonoridade tão única. Talvez seja o verniz que o artesão usava para cobrir os instrumentos. A resposta também pode estar na madeira da qual eles são feitos. Naquela época, a Europa tinha um clima frio. Por causa disso, a madeira ficou mais densa e os instrumentos feitos com ela soaram especialmente agradáveis ao ouvido. Na cidade indiana de Nova Delhi, há um poste de 7 metros de altura, que pesa 6,5 toneladas e é feito de 98% de ferro forjado. O pilar, de 1.600 anos, não tem sinais de ferrugem ou desgaste. Os cientistas acreditam que o monumento está tão bem preservado graças ao clima seco e à composição química do metal. Pode ser resistente à corrosão. E ainda assim, não se sabe como os ferreiros conseguiram produzir um pilar de ferro que não tem medo de ferrugem. Parece uma façanha difícil, mesmo para os metalúrgicos modernos. A rocha Al-Nazla é dividida em duas partes por uma fenda perfeitamente reta. Cada pedregulho fica em um pequeno pedestal. Algumas pessoas acreditam que essa é a evidência de uma antiga tecnologia laser. Mas, para os geólogos, a divisão aconteceu em razão da mudança do solo ou vibrações naturais que ocorreram sob a rocha. Esse processo levou ao aparecimento da rachadura e se aprofundou por milhares de anos. E, gradualmente, o monumento natural tomou a forma que se pode ver hoje. Se você já assistiu ao segundo filme do Exterminador do Futuro, provavelmente se lembra desse cara, o T-1000, o personagem principal, brilhantemente interpretado por Arnold Schwarzenegger. Tinha uma missão que era proteger Sarah e John Connor desse robô. Ele é muito mais forte do que qualquer ser humano, dobrando aço com as próprias mãos e arremessando robôs muito maiores. Mas seu recurso mais legal é a capacidade de mudar de forma. Feito de metal líquido, ele pode se recuperar mesmo depois de sofrer danos graves. Você pode dizer que é apenas mais um filme de ficção científica, mas ouça, os cientistas conseguiram criar algo semelhante ao T-1000 na vida real. Eles inventaram um material que é uma mistura de metais com algumas propriedades bastante insanas. Matéria de transição de fase magnetoativa, ou MPTM. O robô se parece mais com um modelo super pequeno, do tamanho de um Lego. Esse pequenino pode derreter em suas mãos a 30 graus Celsius e depois voltar à forma original,
O teste mostrou que ele consegue sair de uma pequena cela usando esse superpoder. O segredo por trás do que parece mágica é a física. Um campo magnético gera uma corrente elétrica dentro de um dos metais do qual o T-1000 da vida real é feito. Em seguida, um pouco de calor é produzido e o material sólido se transforma em líquido. O pequeno robô também pode mostrar outros talentos sob a influência de campos magnéticos. Ele consegue saltar 20 vezes a própria altura, girar a 1.500 rotações por minuto e desenvolver algumas velocidades impressionantes. Você acha que precisa desse pequenino em sua vida? Bem, ainda não é possível comprar o original, mas dá para adquirir um boneco de ação do Exterminador ou kit de construção. Quanto ao material que pode derreter e solidificar novamente, ele terá usos mais práticos do que entreter o público. Imagine uma ferramenta que possa alcançar até mesmo os cantos mais apertados. Você o transforma em sua forma líquida, ele entra no orifício e, em seguida, torna-se sólido novamente e fica selado. Parece o sonho de qualquer engenheiro. Ele também pode servir como soldador em um circuito de LED, porque o galho, o metal do qual é feito, é um ótimo condutor de eletricidade e é capaz, potencialmente, de salvar vidas ao administrar medicamentos e remover objetos estranhos dos órgãos dos pacientes. O MPTM não é o primeiro material que fará com que os fãs do Exterminador do Futuro digam: espere, eu já vi isso em algum lugar. Conheça o nitinol. Trata-se de um elemento super elástico que lembra de sua forma original e sempre volta a ela, não importa o quanto seja dobrado. Até o momento, ele foi usado com um sucesso para fabricar stents. Esses são pequenos tubos de malha que mantêm as artérias abertas para aqueles que precisam delas. O nitinol faz esse trabalho perfeitamente, pois se dobra quando necessário em uma temperatura fria e volta ao seu estado original ao ser aquecido. Ainda é perfeito para durar muito tempo. É por isso que também é empregado para produzir aparelhos para dentes, molas de relógios mecânicos, inserções para tacos de golfe e, aqui vai a minha favorita, colheres que se dobram sozinhas usadas em shows de mágica. Outra realidade do Exterminador que também se tornou atual é o uso maciço de drones. Eles entregam um pedido de última hora daquela bolsa que você precisa para as férias, fazem as melhores filmagens para os noticiários e para o casamento do tio Alfredo, auxiliam as equipes de busca e resgate, transportam ajudas, monitoram a vida selvagem e inspecionam partes de edifícios que de outra forma não seriam acessíveis. Ok, acho que é mais fácil listar o que eles não fazem. Na segunda parte do filme, o personagem de Schwarzenegger explica que sua CPU é um processador de rede neural e quanto mais contato com humanos ele tem, mais aprende. Se quiser ver novamente para refrescar sua memória, você pode obter uma cópia na Amazon. De qualquer forma, o que o Exterminador do Futuro está falando parece muito com as redes neurais da vida real, não é mesmo? Elas são modeladas como um cérebro humano. A ideia é treinar o computador para realizar tarefas analisando milhares de exemplos de treinamento. Um sistema de reconhecimento de objetos aprende a identificar a aparência de um carro ou de um poodle avaliando muitas e muitas imagens desses objetos e identificando alguns padrões. Depois de treinado o suficiente, ele pode fazer todo tipo de coisa, desde prever o clima e a situação do mercado de ações, até reconhecimento de rostos e escolher quais programas da Netflix recomendar para você. Tudo isso parece bom, mas admita, a coisa mais legal do filme são os robôs de aparência assustadoramente humana. Muitos humanoides ainda estão em fase de projeto, mas há os que estão bem vivos e funcionando. Alguns trabalham em fábricas e armazéns porque são realmente bons em logística e fabricação. Eles regem orquestras inteiras, mergulham no fundo do mar, ajudam pessoas idosas. Ei, existe algo em que não sejam bons? Devemos começar a nos preocupar com a possibilidade de sermos substituídos em breve? Embora a inteligência artificial esteja se tornando cada vez melhor, felizmente isso ainda é improvável. As máquinas ainda não possuem inteligência emocional e habilidades de tomada de decisão como os humanos. Elas são super inteligentes, mas simplesmente não têm motivação para dominar o mundo, a menos que os humanos lhes digam para fazer isso. E mesmo que um sistema ou aplicativo de IA decida se libertar e dominar o universo, é improvável que seja poderoso o suficiente para colocar em prática. Portanto, respire fundo. Uma coisa que esses humanoides dominam, no entanto, é o senso de humor. Quando um homem abordou uma robô em uma feira de negócios em Las Vegas perguntando se ela tinha namorado, a máquina respondeu que, infelizmente, não estava no mercado, pois robôs não têm relações. Ser rejeitado por uma IA. Isso é que são problemas do século XXI. O nome da robô de partir o coração era Emeka.
Seus criadores, a empresa britânica Engineered Arts, a consideram o humanoide mais avançado do mundo. É uma máquina tão detalhada e realista que não me surpreende o fato de aquele cara querer dar em cima. A Emeka tem todo um espectro emocional e consegue demonstrar espanto e surpresa realistas, entre outras coisas. Ela até boceja, encolhe os ombros, pisca os olhos e coça o nariz. Os olhos têm câmeras, portanto esse humanoide pode se lembrar de rostos e rastreá-los. É por isso que falar com essa gracinha não é como olhar para a tela de um gadget. Ela também consegue detectar objetos como um dedo humano na frente do rosto, de modo que reagirá quando alguém se aproximar. Essa belezinha não é nem um pouco difícil de operar. Ela conta com firmware baseado em nuvem, que se atualiza sozinho, e até mesmo uma pessoa que não entende de tecnologia consegue usar. É possível controlar esse robô de qualquer lugar, bastando fazer login no sistema de software. Imagine que você está preso no trânsito e seu robô assistente está cumprimentando os convidados e apresentando seu projeto sem sua presença física. Sua IA é tão avançada que dá para usar a máquina para trabalhar em 2 tarefas diferentes ao mesmo tempo. Ela pode até mesmo destacar uma mais importante e torná-la sua prioridade. Se você quiser comprar um Emeka, prepare-se para pagar mais de $100 mil. O Atlas, um humanoide projetado pela Boston Dynamics, pode subir e descer escadas, saltar entre níveis e pegar, carregar e jogar coisas pesadas na distância certa. É capaz de agarrar objetos usando um dedo fixo e um móvel. Todas essas qualidades o tornam um ajudante de armazém ideal. Sua mais recente conquista é um giro invertido de 540 graus em vários eixos. Foi tão complicado para os engenheiros programar o robô para fazer isso quanto parece. E o Atlas não se move apenas como um campeão de parkour. Ele também consegue planejar a rota mais eficiente para ir do ponto A ao ponto B, considerando os arredores. E se lembra de quando comete um erro ou precisa superar algum obstáculo. Então ativa todos os seus componentes para manter o equilíbrio. Como são impressos em 3D, não tornam a máquina muito pesada. Ela tem cerca de 89 kg e mede 1,80 m. Como esse robô inteligente é uma plataforma de pesquisa, ainda não é possível comprá-lo. Os engenheiros continuam a aprimorá-lo e, talvez em breve, ele poderá sair do armazém e abrir sua própria empresa de logística. Aí você não vai querer comprar o Atlas, mas pode acabar enviando seu currículo para ele. Além de super fofinhos, eles também são super úteis. A empresa Boston Dynamics constrói cães robôs que ajudam os humanos na mão de obra em certas indústrias. Essas máquinas agora estão passando por testes em uma planta industrial no oeste da Áustria. Elas serão usadas como cães de inspeção para farejar qualquer problema. Não literalmente. Esses carinhas usarão câmeras de ponta que detectam vazamentos por meio de visão termal. Esses robôs tiveram um ótimo desempenho em um ambiente controlado, quando ainda estavam na oficina. Agora, o futuro deles nas indústrias depende do quão bem se sairão nos testes. Um centro de controle que fica a meia hora da planta está comandando remotamente a empresa na Áustria e também opera outras 20 plantas. Não há nenhum humano trabalhando nessas instalações, exceto uma pessoa que passa por lá de vez em quando para ver se tudo está funcionando bem. As tarefas dos robôs são inspecionar tarefas que são codificadas por uma empresa de software chamada Energy Robotics. A Boston Dynamics fornece a parte física, que são os robôs, e o pessoal da Energy Robotics cria os códigos para tornar essas máquinas inteligentes. Os cães robôs devem funcionar perfeitamente sozinhos, já que tem um sistema de navegação interno e de desvio de obstáculos. Os códigos podem permitir que cada um estude o ambiente por inteiro e navegue por lá sem tropeçar ou bater a cabeça em algum lugar. Ou seja, recebe o comando para ir até determinado lugar, chega sem problemas, tira foto de alguma coisa e envia a imagem para os operadores. O mais legal é que esses robôs da Energy Robotics não são controlados remotamente. Foram programados automaticamente para executar suas tarefas sozinhos. São ensinados a fazer algo e repetir ao longo do dia. A vantagem de usar esses carinhas é que eles podem entrar em ambientes tóxicos e radioativos sempre que necessário. Também são capazes de aprender a detectar se alguém se machucou ou sofreu algum acidente e alertar o centro de controle sobre isso. O robô consegue trabalhar até 12 horas fazendo inspeções, com intervalos de 60 minutos para andar por aí e mais 60 minutos para carregar a bateria. Ele simplesmente volta para sua estação de carregamento e fica sentadinho lá para descansar, como um bom garoto. Tem um acelerômetro interno que diz se ele está movendo e sensores em suas articulações que determinam como seu peso é distribuído. Se o aparelho sentir que está caindo para frente, o programa o instrui rapidamente a usar o pé direito para manter o equilíbrio.
A máquina possui câmeras nos 4 lados para ver onde pode pisar. E vem com um joystick inspirado no Xbox. Então, se você é fã de videogames, esse brinquedinho é perfeito. A Boston Dynamics fabrica robôs que permitem ao cliente acrescentar módulos extras de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se você quiser criar uma maquete 3D do interior de um prédio, basta anexar um sensor nas costas do cachorro que ele faz esse trabalho. A planta na Áustria não é nem um pouco perigosa. Ela só é de difícil acesso para as pessoas, principalmente quando está nevando. Nessa época, as estradas montanhosas ficam arriscadas demais ou simplesmente inacessíveis. Essa instalação e os corredores foram feitos para humanos trabalharem. É por isso que eles precisam levar robôs que conseguem se deslocar como os humanos, em vez de um especializado em determinada tarefa. E esse é o propósito de ter esses carinhas trabalhando. Eles devem ser criados para fazer uma tarefa. Você não verá um humanoide trabalhando em uma fábrica montando peças, porque o local possui braços robóticos para fazer isso. A Boston Dynamics também tem o Atlas, um humanoide que consegue ganhar de você em qualquer exercício físico. Ele é capaz de correr, carregar coisas, saltar, dançar e até fazer um salto mortal, como se isso fosse necessário em um galpão. Com cerca de 1,5 metro de altura, pesa aproximadamente 85 quilos. É movido a bateria e tem um kit impressionante de hidráulica para manter o equilíbrio, além de um monte de câmeras e sensores profundos conectados a seu sistema de controle, que é monitorado e controlado por meio de computadores, com a supervisão de humanos. A oficina parece até um ginásio de parkour, mas tudo isso é para treinar os robôs a navegarem entre os obstáculos. Além de saltos mortais, eles conseguem pular de uma plataforma para outra. Podem interpretar o ambiente à sua volta e traçar metas a longo e curto prazo para ir do ponto A para o ponto B. Também se lembram caso tenham dado um passo em falso ou se tiverem desviado de um obstáculo. É fácil controlar ou programar os robôs para executar uma tarefa simples, mas o maior desafio é fazer tarefas múltiplas e complexas ao mesmo tempo, e depois repeti-las. O Atlas mexe todos os componentes para manter o equilíbrio, principalmente quando está fazendo uma coisa complexa, como um salto mortal. Ele é capaz de pular um obstáculo e usar os braços para controlar o corpo e amortecer a aterrissagem. É um tédio monitorar esse robô e vê-lo cair o tempo todo, mas é assim que os engenheiros o aperfeiçoam. Eles também o ensinam a se levantar sozinho quando ele cai de cara no chão. Existe uma equipe dedicada a construir o software para que seja possível ver o que ele pode fazer na própria programação. O time do hardware é responsável por criar melhorias para o Atlas. Os técnicos corrigem erros e reparam qualquer coisa que quebra. O de operações conserta o percurso de obstáculos sempre que algum robô bate em alguma coisa e também estuda a disposição dos elementos para a máquina fazer uma demonstração ou corrida. A Engineered Arts lançou o robô mais realista e expressivo do mercado no fim de 2021. A empresa é conhecida por criar robôs humanoides para entretenimento, centros de ciência, parques temáticos e negócios. E o chamou de Ameca. Dá arrepios só de olhar para essa cara. Ele tem tantos detalhes e vida que parece um humano de verdade acordando de um sono profundo. A cor cinza foi escolhida para evitar confusões e para que tenha gênero neutro. Ao contrário do Atlas, que praticamente não tem rosto, o Ameca parece uma pessoa de verdade quando se olha ou conversa com ele. O robô tem uma variedade de expressões que são assustadoramente idênticas às nossas. E a fala não é seu único ponto forte. Para os engenheiros e designers, a principal meta para um humanoide é fazer ele funcionar suavemente e se comportar o menos possível como um robô. Isso significa não falar com frases monótonas sobre alguma coisa banal. Ele ainda não anda, mas depende de uma combinação de inteligência artificial e engenharia robótica. A comunicação é não verbal, ou seja, ele fala usando expressões e gestos. Não tem que fazer perguntas complementares ou ficar com o olhar vazio quando não entende o que você está falando. Mesmo assim, você tem a sensação de estar falando com um organismo vivo. A inteligência artificial é programada para usar operações do sistema de visão, reconhecimento facial e clonagem de voz. Isso faz com que o Ameca se destaque entre os telefones e aparelhos sem vida. Os inventores fizeram um firmware armazenado em nuvem, que pode ser atualizado com reparos e recursos de software. Então, não é preciso ser um expert em tecnologia para usá-lo. Com esse design de software, é possível mudar o comportamento do robô de qualquer lugar do mundo. Basta acessar o software chamado Tritium, de um navegador de internet com um simples login. Você pode melhorar o seu Ameca enquanto estiver indo para o trabalho, falar para um grupo de pessoas remotamente e ver o diagnóstico de sistema da Engineered Arts. A inteligência artificial é tão avançada que você pode usar o robô para trabalhar em 2 tarefas diferentes ao mesmo tempo. Ele até indicará qual tarefa é mais importante e qual pode esperar.
Além desse software de ponta, o hardware é igualmente impressionante, com sensores embutidos, câmeras, microfones e codificadores de posição. Você pode ver a interface do sensor enquanto ele funciona em tempo real em seu aparelho e monitorar o tempo de resposta e interações. A boa notícia é que você pode ter um robô desses, já que as vendas foram abertas ao público. A má notícia é que ele custa mais do que um carro. Essa belezura está sendo vendida por mais de $133 mil. Ameca, não vai ser possível te trazer para casa tão cedo. Todos ficaram encantados quando viram que o robô da Tesla estava dançando no palco. O conceito de um robô é ajudar os humanos com tarefas chatas do dia a dia, como comprar mantimentos, limpar a casa e cortar a grama. Ele também pode realizar algumas atividades desafiadoras, como consertar o carro ou preparar uma refeição. Mas, por outro lado, você não o verá fazendo tudo que é rotineiro o tempo todo, uma vez que ele sabe o que está fazendo. Os carros da Tesla têm alguns dos melhores softwares do mundo, com incrível tecnologia de inteligência artificial para navegação e direção autônoma. Além da aparência elegante, não emitem produtos químicos tóxicos como os veículos comuns. Eles são extremamente rápidos e podem se conectar ao seu telefone e ajudá-lo em muitas tarefas enquanto você está na rua. Os automóveis são construídos com tecnologia de ponta e muito duráveis. Mas a Tesla é mais do que uma empresa de automóveis. Tecnicamente, é também de software. O mecanismo de direção autônoma coleta dados em tempo real e os carrega em seus servidores. Então, quando muitos carros da marca estão nas ruas, atualizam constantemente os mapas e a inteligência para qualquer outro Tesla pegar essas novas informações e aplicá-las enquanto dirige sozinho. Portanto, se o seu Tesla estiver no modo autônomo e você passar em um buraco, ele registrará esse incidente para outros usuários e irá avisá-los sobre isso. A inteligência artificial é boa o suficiente para seguir rotas e andar pelo trânsito. Ela é capaz até de sentir a presença de pedestres na calçada ou se alguém está atravessando a rua sem olhar. Também pode evitar certos obstáculos ao redor e estacionar em espaços apertados analisando o entorno. Assim, todo o sistema depende de humanos para atualização constante para que a inteligência artificial entenda o que está acontecendo. É assim que o robô da empresa também funcionará. Ele fará tarefas diárias e aprenderá com certos erros que possa cometer. É equipado com muitas câmeras e sensores para se equilibrar enquanto está em pé. Os carros da marca são basicamente supercomputadores sobre rodas. Você poderia até considerá-lo uma empresa de fabricação de robôs antes do anúncio do próprio robô. Ele tem quase 1,80 m de altura, pesa por volta de 55 quilos e tem uma tela em forma de rosto. Qualquer um pode ultrapassá-lo facilmente, pois ele só chega a se mover a 8 km por hora e não consegue carregar mais de 20 quilos, mas é capaz de levantar quase 70 quilos. Então pode transportar facilmente algo como um sofá sem machucar as costas. E como a inteligência artificial depende do aprendizado, ele sem dúvida será incrível para fazer pequenas tarefas que não exigem muito até pegar o jeito. Esse carinha observará quais itens levar e colocar em um carrinho durante as compras. Provavelmente saberá qual marca de leite você gosta e escolherá as melhores frutas e vegetais. E poderá até fazer compras e saber quanto está autorizado a gastar. E para as tarefas domésticas, ele provavelmente aprenderá a lavar a louça e arrumar a casa sem quebrar ou até mesmo perder suas coisas. Se você tiver um carro Tesla, sem dúvida o robô estará no mesmo ecossistema de software que todos os produtos da empresa. Você poderá obter atualizações do seu veículo usando o robô como assistente pessoal. Alguns países já adotaram sistemas operacionais de inteligência artificial para lidar com chamadas telefônicas diárias de pessoas. Você poderá pegar o celular e ser atendido por um agente de inteligência artificial capaz de ajudá-lo a resolver qualquer eventual problema. Os robôs poderão lidar com milhares de ligações sem que ninguém precise esperar horas para ser conectado a um agente humano. Eles também aprenderão com cada chamada e compilarão tudo em um roteiro adequado para que possam se comunicar e ajudar a todos. Esses atendentes serão igualmente úteis na coleta de dados de pessoas para ajudá-las em suas necessidades. Assim, serão capazes de aprender o que o incomoda ou o que o deixa feliz ou triste. Você pode ter uma conversa matinal com o seu, como falar com uma pessoa real, e com base nos sistemas de aprendizado de inteligência artificial, ele conseguirá adaptar certos gestos e movimentos semelhantes a coisas que os humanos fazem sem perceber. Qualquer investidor que ouvisse isso, abriria a carteira e investiria montes de dinheiro tentando tornar realidade. Mas há muitas brechas em robôs de aprendizado humanoides. Há uma chance de que representem uma ameaça à segurança cibernética, já que podem ter acesso a todos os seus dados e códigos personalizados das suas contas bancárias ou outras coisas importantes e delicadas. Alguns cybercriminosos podem querer modificar um deles para torná-lo mais rápido ou capaz de levantar objetos mais pesados. Dar a um robô essa força pode ser um tiro no pé, pois há o risco de causar danos a qualquer pessoa próxima. Mesmo que a intenção seja boa, ele talvez responda de forma diferente, o que causará muitos escândalos.
Uma vez que grande parte do software da Tesla depende do comportamento humano e do meio ambiente, mexer com um robô para necessidades pessoais pode significar um desastre. O próprio Elon Musk vê os humanos se fundindo com robôs no futuro, abrindo caminho para nossos descendentes evolutivos. Em um mundo tão humano-robotizado, a tecnologia será como o ar que respiramos. Esses robôs poderão ser os primeiros a colonizar Marte. Depois de aperfeiçoá-los para responder aos humanos e até mesmo tomar decisões, eles serão capazes de realizar expedições não humanas e possivelmente serão os primeiros a pousar em outros planetas. A SpaceX, outra empresa fundada por Musk, tem se concentrado em, no futuro, levar pessoas para a Lua e depois de lá, enviá-las para o planeta vermelho. Os robôs poderão pousar em nosso satélite natural sem arriscar a vida de ninguém e já terão a capacidade de controle e poderão ir direto ao trabalho. Alguns deverão ser especializados em certas tarefas, como pilotar o foguete, engenharia ou estudar o ecossistema de Marte, assim como os cientistas. Hoje já há robôs exploradores vagando pela superfície e fazendo imagens incríveis. Mas esses conseguiram fazer mais e imitar como é para um humano andar na superfície de Marte antes que alguém aterrize lá. Eles registrarão as sensações e as enviarão de volta à Terra para observarmos e nos prepararmos para quando chegar a nossa vez. E começarão a construção de edifícios para as pessoas viverem e criarão um ecossistema. Quando tudo estiver completo, os humanos já estarão a caminho de Marte para começar uma nova vida. Os robôs poderão andar ao ar livre e fazer o trabalho físico necessário para construir as fundações. Assumirão o controle de máquinas importadas para escavar o solo. Veículos adequados projetados para Marte conseguirão fazer as coisas mais rapidamente do que no momento. A tecnologia estará tão avançada que poderá até parecer que você está vivendo na Terra. Na linha de montagem de uma fábrica, os robôs não são projetados em formas humanas para operar as máquinas e montar as peças. Em vez disso, são construídos para trabalhar em algo específico. Não faria sentido construir um humanoide para dirigir um automóvel e chamá-lo de carro autônomo. Para isso foram produzidos os automóveis Tesla que conhecemos hoje. A mesma coisa vale para um humanoide operando as máquinas de uma fábrica. Os braços robóticos podem fazer isso perfeitamente. Portanto, os robôs de pouso em Marte provavelmente serão projetados para determinadas tarefas. Um adequado para escavar provavelmente terá o estilo de um trator, mas em escalas diferentes. Assim como os que poderão ir para Marte serão projetados especificamente para voar. A Tesla fez muito burburinho com o anúncio do robô. Mesmo que nada aconteça no futuro, as pessoas já estão falando sobre ele e compartilhando artigos e vídeos do brinquedinho dançando. Lá está você, a alguns milhares de metros de altura. Você está cercado por paredes, embora não pareça exatamente isso. Nesse instante, você está em um avião, e se olhar para baixo, poderá ver o oceano. Acima está o céu, e ao seu lado, as nuvens. Isso mesmo, você consegue ver através das paredes. Bem, você não é um super-herói, mas consegue ver através delas. Isso porque elas são transparentes. Ainda assim, quando olha ao redor, meio que consegue perceber os limites dessas paredes. Isso significa que você será constantemente lembrado de que está voando em uma aeronave. Você não está flutuando ou caindo de alguns milhares de metros. O cenário é todo seu para apreciar. Você até consegue ver um pouco da curvatura da Terra daqui de cima. Nossos aviões ainda não são transparentes hoje. Eles são feitos do bom e velho alumínio. Essas paredes são confiáveis e nos dão uma segurança robusta. A experiência de voar em um avião transparente faria com que nos sentíssemos como se estivéssemos voando, como águias voando pelo céu, sem a ajuda de nenhuma aeronave. Considere um avião normal, paredes de alumínio, asas grandes, um avião maciço mesmo. Agora, está vendo essas janelas? Vamos ampliá-las um pouco. Ok, agora elas são largas como as que encontramos nos trens, e quando você olha por elas, consegue ver muito mais. Mas vamos remover as janelas por enquanto. A aeronave agora é uma enorme caixa escura. Na lateral desse avião, vamos inserir uma grande janela que vai de baixo até em cima e da cauda da aeronave até a cabine. O mesmo vale para o outro lado. Isso, por si só, já daria uma enorme visão panorâmica. Na verdade, pode ser que você precise de óculos de sol para não ser cegado pela luz solar. Imagine que você vai pular de paraquedas. Pular de um avião, embora aterrorizante, lhe proporciona uma visão incomparável, uma vez que você está muito alto. Você coloca sua mochila do paraquedas, óculos de segurança para que seus olhos fiquem seguros, um traje apropriado para paraquedismo e está pronto para ir.
O cenário que você veria de uma aeronave transparente seria semelhante ao de quando se salta de um avião, porém sem nenhum dos riscos ou sentimentos aterrorizantes. Além disso, quando você pula de paraquedas, sempre irá descer, enquanto em um avião transparente, você pode ver o show sentado em um assento confortável e voando em uma altitude estável. Ok, um motor pode ser difícil de fazer transparente, e as asas também. Eles têm um sistema muito delicado e não podemos mexer com isso. Mas digamos que todo o corpo da aeronave, onde estão os passageiros, seja transparente. Olhando ao redor, você não consegue ver nenhuma das paredes. Você está no aeroporto, pronto para embarcar. O avião em que você está prestes a embarcar é transparente. Você entra no ônibus, um normal daqueles, e ele te leva até o avião. A aeronave por si só é de tirar o fôlego. O corpo é transparente, mas as asas são brancas, assim como a cauda e a cabine de pilotos. Antes de entrar, você observa que consegue distinguir toda a forma do avião, não apenas as partes coloridas visíveis. Isso porque, embora essa aeronave seja um objeto claro, desvia a luz à medida que passa por ela. Pegue este copo de água, por exemplo. Ele está sobre uma mesa e você consegue ver isso claramente. No entanto, você na verdade vê apenas o fundo de onde está o copo cheio de água. Isso acontece por causa da refração da luz, e significa que seu cérebro é capaz de deduzir a presença e a forma do vidro por causa da distorção, assim como está fazendo com o avião à sua frente. Ao entrar, até os assentos são transparentes, para não estragar a imersão da viagem. Ainda assim, para ajudar as pessoas a vê-las melhor, as poltronas são delineadas com tinta preta. Na verdade, todos os objetos necessários e importantes são delineados. Se você tem medo de altura, esta pode não ser uma viagem divertida. O avião está prestes a decolar, e a luta para conseguir um assento na janela ou para tentar espiar pela janela do vizinho sentado ao lado acabou. O avião inteiro é a sua janela. A decolagem começa. Você pode sentir e ver o movimento do avião. Você olha para baixo e parece que a pista está se movendo cada vez mais rápido. Mas não tem nada a ver com a pista, é o avião que está se movendo. De repente, a aeronave sai do chão. Seu coração começa a bater um pouco mais rápido. Você está animado. Você está a milhares de metros de altura e consegue ver absolutamente tudo. Os pássaros que estão voando na mesma altitude que os aviões podem ter dificuldade em ver o avião, assim como outros pilotos. Se a maior parte do corpo do avião for transparente, quem garante que os pilotos conseguirão vê-lo de tão longe no ar? Eles terão que contar com a comunicação e seus radares. Mais trabalho para as pessoas nas estações de controle de tráfego aéreo. E se em vez de paredes totalmente transparentes ou mesmo translúcidas, elas fossem painéis substituindo as paredes e janelas de alumínio? Em primeiro lugar, isso significa que a aeronave pesaria menos do que as normais, o que significa menos combustível para se mover. Poderia ser uma preocupação o fato de a aeronave conseguir lidar com a pressão, então uma tecnologia melhor e mais avançada provavelmente precisaria ser desenvolvida. Ela poderia ficar um pouco mais aerodinâmica também, já que qualquer coisa na superfície criaria resistência. Com painéis em vez de janelas, você poderia voar sobre qualquer lugar e ainda poderia escolher o lugar onde gostaria de estar. Sendo assim, você está voando pelo oceano ao meio-dia no seu jato particular. É uma vista muito bonita, mas você já a viu dezenas de vezes, já que não é a sua primeira vez em um avião transparente. Você pensa que gostaria de estar em Paris agora, e como o jato é seu, é você quem manda. Você pressiona um botão, escolhe um local e está bem no centro de Paris, com vista para a Torre Eiffel. Ok, mas agora você quer assistir ao seu programa de TV favorito. Você pode simplesmente pegar seu controle remoto e apertar o play. Agora suas janelas são como uma grande tela de LCD exibindo qualquer programa que você quiser. Por serem telas, seu jato pode até ter um software que permite que você faça tudo o que normalmente faria em um computador. Você pega seu voo às 13 horas, mas tem uma reunião importante às 14 horas. Nesse avião, isso não é um problema, pois você pode simplesmente abrir um aplicativo para reuniões no seu monitor de parede, colocar um fundo mais profissional e pronto. E com um bom fone de ouvido, o barulho que o avião faz durante o voo será quase imperceptível. É como se você estivesse no escritório. Um escritório que está a alguns milhares de metros de altura e se movendo a uma velocidade incrível. E quem sabe, talvez em um futuro distante, esses jatos de aviões transparentes não só se tornarão reais, mas também poderão escolher quando se tornarão visíveis ou não ao clicar de um botão. E quanto a carros transparentes, isso já pode ser feito. Tem uma empresa que fez um carro de acrílico com o intuito de mostrar alguns itens de segurança no interior do carro e funcionou perfeitamente.
A parte externa do veículo era totalmente transparente e era possível ver o motor, os itens de segurança, os airbags, os bancos e o resto dos componentes do carro. Se você alugar uma casa de vidro, feita especialmente em um desses lugares para fazer imersões das pessoas na natureza, poderá vivenciar paisagens incríveis tão bonitas quanto em um avião transparente. Em alguns desses lugares, as vistas únicas do céu noturno não têm preço. Essas casas também se misturam ao ambiente, mantendo a paisagem ao redor quase intacta. Sabe aqueles lagos cristalinos como o Lago Moraine no Canadá? Ou o Lago Azul na Nova Zelândia, que é o lago mais claro do mundo, por sinal, proporcionando vistas absolutamente deslumbrantes? Um passeio de caiaque neles seria perfeito. Mas e um caiaque transparente? Isso é absolutamente real hoje em dia. Com ele, você consegue ver tudo abaixo de si. Sentado em um caiaque assim, olhando para baixo, você é capaz de perceber o quão cristalina a água realmente é. Você consegue distinguir cada pequeno detalhe debaixo d'água. Dá para ver os peixes claramente, cada seixo, cada pedra, até mesmo a areia cristalina. Você está viajando de trem e ouve as rodas batendo contra os trilhos. Mas de repente o trem sobe e ganha altitude. Nenhum dos passageiros grita em pânico, pois isso é algo normal agora. Bem, talvez ainda não, mas pode se tornar nossa realidade em breve. A empresa Aka Technologies está desenvolvendo um projeto assim. O objetivo é reduzir o tempo de viagem e torná-la mais confortável. Para viajar hoje, você precisa chegar ao aeroporto, passar algumas horas lá para o check-in e a inspeção de segurança. E só depois disso pode embarcar. Quando o avião pousa, tem todos os procedimentos padrão novamente e se desloca para a região central. Só então sua viagem acabou. Isso significa que usa pelo menos 3 tipos diferentes de transporte. Mas com o sistema Link and Fly da Aka Technologies, você pode chegar ao seu destino sem precisar de nenhum transfer. Trata-se de um trem do tamanho de um Airbus A320. Ele tem um comprimento de 4 ônibus escolares e pode acomodar cerca de 160 passageiros. Por ser um trem, é capaz de circular pelos trilhos do metrô direto para o centro da cidade. Portanto, ao iniciar uma viagem, você só precisa chegar à estação de metrô mais próxima. Assim que estiver no trem, ele o levará ao aeroporto mais próximo. E aqui começa a parte divertida. O veículo faz uma parada rápida para prender as asas e os motores a jato. Então, agora seu trem tem uma envergadura tão larga quanto a de um campo de futebol. Os motores dão a partida, ele acelera e decola. Depois de pousar, as asas são destacadas novamente. E você está a caminho do centro, o seu destino. Sem transfers. Sem ter que esperar por um táxi. E novamente, pode descer em qualquer estação de metrô. Os aviões Transformers, que podem circular pela cidade, são um futuro distante. Por enquanto, a empresa está desenvolvendo uma solução mais simples para reduzir a sobrecarga dos aeroportos. Em vez de um avião estacionando ao lado do portão, os passageiros embarcarão na fuselagem da aeronave, dentro do prédio do aeroporto. Ela irá então para a pista e as asas com os motores, bem como a cabine do piloto com os pilotos, serão fixadas. Pronto, a aeronave está pronta para decolar. Esse sistema fará com que o embarque e a decolagem sejam 30 minutos mais rápido do que antes. A empresa planeja fazer diferentes tipos de fuselagem removíveis. Para voos de curta duração, elas terão capacidade para cerca de 160 pessoas. Haverá cabines de 2 andares para viagens de percurso mais longo. As VIPs podem ser personalizadas como um jato particular. E se todos os assentos forem removidos, a cabine cargueira pode ser usada. O Link and Fly possui um sistema de segurança especial caso a cabine se separe das asas durante o voo. 3 paraquedas na frente e 3 na parte de trás dela serão disparados automaticamente. Existem também foguetes de frenagem que podem ajudar a reduzir rapidamente a velocidade. Dessa forma, a fuselagem descerá lentamente e com segurança. Poucos segundos antes de tocar o solo, serão lançados airbags fixados na parte inferior da fuselagem para o pouso ser o mais suave possível. Outra opção para viajar mais rápido é o Airbus Pop-Up. Trata-se de uma espécie de táxi que pode viajar tanto por via terrestre quanto aérea. No futuro, você pode simplesmente pedir um táxi do seu tablet, telefone ou até mesmo óculos inteligentes e esperar a chegada do veículo. O carro em si consiste em um compartimento de passageiros com metade do tamanho de um sedã moderno. Ele tem capacidade para 2 pessoas e possui design e interface futuristas. A segunda parte é o módulo de aterramento, ou seja, o chassi e as rodas para dirigir em vias convencionais. Você entra na cápsula e depois disso, a inteligência artificial faz todo o trabalho em seu lugar. Ela dirige em segurança e o leva ao seu destino. Quando você sai da cabine, a cápsula com o módulo de solo é enviada para uma das estações de carregamento mais próximas. Por conveniência, elas estarão localizadas por toda a cidade, então não será preciso esperar muito por um táxi.
Mas se o seu destino é distante, um passeio mais interessante o aguarda. Como no primeiro caso, é só entrar em uma cápsula sobre rodas, que o levará ao local de decolagem mais próximo. Lá, ela é conectada ao módulo aéreo. Essa coisa, que parece um drone gigante, engancha na cápsula do passageiro e voa, segurando-a do módulo do solo. Agora, ela é um táxi voador. Você pode apreciar a beleza da cidade de cima. Então, pousa em uma plataforma especial. A cápsula se reconecta ao módulo de solo e você segue para o seu destino, enquanto o módulo de ar carrega para a próxima viagem. Os foguetes podem ser outra revolução nas viagens de longa distância. Por enquanto, os usamos apenas para voar para o espaço, mas no futuro, eles podem substituir completamente os aviões. Digamos que você esteja indo de Nova York a Xangai, que fica do outro lado do planeta. A plataforma de lançamento pode ser na água, em algum lugar em Lower Bay. Você embarca em uma balsa que o levará até o foguete. Ao chegar lá, se senta com os outros passageiros. Contagem regressiva. Fogo! O foguete decola e atinge espaço. Agora ele está indo a cerca de 27 mil km por hora. Quando em órbita, o veículo lançador se desencaixa do foguete de passageiros e volta para a estação de pouso. Lá, será reabastecido e preparado para o próximo lançamento. Nesse momento, o de passageiros usará seu próprio motor para voar ao redor da Terra. Ele reentra na atmosfera e pousa em uma plataforma na água perto de Xangai. Esse voo dura apenas 39 minutos em comparação com as 15 horas necessárias para um avião convencional. Mas há uma desvantagem nisso. Um foguete faz muito mais barulho. Então as plataformas de pouso precisam ficar longe das cidades. Isso aumentará o tempo de viagem. O outro problema é a força G. Em pé no solo, você sente 1G. Ao decolar em um avião normal, essa força é de 1G/2. Mas quando viaja de foguete, ela será 2 vezes maior. E se atingir 5G, você irá desmaiar. De volta ao solo. Em 2010, o número de carros no mundo ultrapassou 1 bilhão. E em 2030, esse número deve dobrar. Portanto, precisamos lutar com os constantes engarrafamentos. O ônibus elevado pode ser uma ótima solução para isso. Essa coisa não se parece realmente com um ônibus. Tem 2 faixas de largura e pode equivaler a vários carros. Esse veículo terá capacidade para transportar até 1.200 passageiros e rodará em vias normais. Será preciso equipá-las ao longo do caminho dele com trilhos em ambos os lados. O veículo elevado se moverá a cerca de 2 metros acima do solo. Isso é comparável a andar no segundo andar de um ônibus de 2 andares de Londres. E ele não vai interferir no tráfego. Carros comuns ainda poderão dirigir nas vias. O ônibus elevado será totalmente elétrico e acionado por piloto automático. O teto terá uma grande área inteiramente coberta por painéis solares. Em dias nublados, o veículo será alimentado diretamente pelos trilhos. O embarque de passageiros ocorrerá em estações especiais localizadas acima do solo. Para emergências, haverá uma rampa inflável bem no meio. Dessa forma, os passageiros poderão desembarcar em segurança. Alguns conceitos do veículo sugerem até que os suportes com as rodas devem ser capazes de subir, por exemplo, para contornar um obstáculo, como um carro quebrado. Nesse caso, ele levantará um suporte de roda, avançará e baixará as rodas de volta aos trilhos. Em seguida, fará o mesmo com o suporte traseiro. Dessa forma, conseguirá circular pela cidade a cerca de 60 km por hora. É mais rápido do que dirigir em um engarrafamento. Outra opção para evitar o tráfego são os túneis. Seria possível viajar por eles em seu próprio carro. Um sistema hipotético em grandes cidades teria vários pontos de entrada. Você dirige seu veículo até uma plataforma especial, que então seria baixada. Seria possível acelerar no túnel a 200 km por hora, tornando possível chegar ao outro extremo da cidade em apenas alguns minutos. A plataforma levantaria seu automóvel de volta à superfície e você continuaria dirigindo até seu destino final. Os túneis também podem ser o futuro das viagens entre cidades. Primeiro seria necessário chegar a algum tipo de estação de trem para embarcar em uma cápsula de passageiros. Cada uma comportaria de 4 a 6 passageiros. Em seguida, ela seguiria o túnel, se encaixaria em um agrupamento de cápsulas e se conectaria com a transportadora. Bombas especiais sugariam o ar para fora do túnel e a cápsula transportadora se moveria em um vácuo quase completo. Teoricamente, esse trem seria capaz de atingir velocidades superiores à dos aviões comerciais e ainda mais rápidas do que a velocidade do som. Portanto, daria para ir de Nova York a Los Angeles em apenas 3 horas e meia, em comparação às 6 horas em um avião convencional. Depois de chegar ao destino, a cápsula transportadora se abriria e as dos passageiros chegariam à estação.
No futuro, esse sistema permitiria rodar até mesmo em vias convencionais. Então seria necessário apenas pedir uma cápsula de passageiro para sua casa, como um táxi. Dessa forma, daria para cruzar o Brasil de ponta a ponta sem precisar de nenhum transfer. O ano é 2045. Você chega ao aeroporto e seu rosto é escaneado com um dispositivo biométrico que substitui seu documento de identidade ou cartão de embarque. Robôs amigáveis pegam sua bagagem e o direcionam ao portão. Você faz algumas compras no Duty Free em realidade virtual e entra na fila para embarcar no Flying V. Você escolheu seu assento favorito na segunda cabine. Lá, pode escolher entre um assento escalonado ou uma cama, mesmo na classe econômica. Você está passando pela seção de assentos do grupo, onde amigos e colegas podem passar um tempo juntos cara a cara e discutir as coisas. Você está em um voo de longa distância hoje, então escolheu uma cama para ficar todo confortável no caminho até o seu destino. Com o Flying V, você não pode optar por sentar sobre ou longe das asas, porque todos os passageiros se sentam nas asas do avião. O porão de carga e os tanques de combustível também ficam lá. O avião parece uma ponta de flecha, com duas asas se estendendo atrás do cockpit em forma de V. A cabine oval é pressurizada e possui design aerodinâmico. Tudo dentro do avião é feito do material mais leve possível. Graças a isso, é mais eficiente em termos de combustível do que outras aeronaves. A ideia deste novo avião revolucionário veio a um estudante que estava trabalhando em sua tese na Berlin Technical University. Foi desenvolvido pela Delft Technical University na Holanda e apoiado pela KLM Royal Dutch Airlines. Eles decidiram tornar os voos de longa distância mais sustentáveis. O Flying V compartilha muitas características com o Airbus A350, a aeronave mais avançada em 2021. Também pode acomodar 314 passageiros e dispõe de 158 metros quadrados de espaço de carga. É menor e mais curto que o A350, mas tem a mesma envergadura de 65 metros, um pouco maior que a altura da Torre de Pisa. Isso significa que pode caber nos mesmos portões, pistas e hangares já existentes em aeroportos em todo o mundo. Tem menos área de superfície de entrada, o que significa menos resistência. Menos resistência significa uma menor quantidade de combustível para a mesma distância, 20% menos que um Airbus A350, para ser mais precisa. Mas fica ainda melhor. A KLM planeja torná-lo completamente livre de emissões de carbono com turbofãs eletricamente impulsionados. Eles também acreditam que poderiam manter os custos de fabricação bastante baixos em comparação com outros novos projetos originais e eficientes com componentes exclusivos. Especialistas testaram um modelo em escala de 22 kg e 3 metros do novo avião em julho de 2020. Eles o controlaram remotamente e ele decolou com sucesso a uma velocidade bastante baixa, mas teve um pouso difícil. Isso significa que ainda há muito trabalho a ser feito para tornar os voos futuros confortáveis para todos os passageiros, incluindo aqueles sentados perto da lateral da aeronave. A Airbus passou meses testando outro avião de formato incomum, com apenas 3 metros de largura, cerca de 3/4 do comprimento de um Fusca. Parece uma cunha voadora e pode iniciar uma revolução na indústria aeroespacial, melhorando inclusive o desempenho ambiental. Eles acreditam que o Maverick controlado remotamente com design de asa mista tem um grande potencial. A fuselagem em aviões regulares é basicamente um peso inútil e precisa de asas enormes para permanecer no ar. Com o novo design, toda a estrutura dá sustentação. Isso significa que o avião pode ser mais leve e menor e ainda carregar o mesmo peso. Um possível problema com o Maverick poderia ser o embarque e desembarque da aeronave. A ampla seção central poderia retardá-los, e os passageiros no meio estariam longe das saídas de emergência, caso precisassem delas. Ao mesmo tempo, daria aos passageiros espaço adicional para as pernas e os corredores seriam maiores. Outra invenção da Airbus é um avião XLR com um terceiro tanque de combustível, com capacidade de viajar até 10 horas sem a necessidade de reabastecer, ou 8.700 km sem parar. Isso é 1.600 km a mais do que outros modelos de corpo estreito. A Boeing passou anos trabalhando em seu próprio conceito revolucionário, o Transonic Transbraced Wing. Esse avião tem asas dobráveis com 150 metros de comprimento, mais do que um avião comercial médio. Isso é possível graças à treliça usada na construção do avião, que suporta asa extra longa e ultra fina. Também torna o avião mais aerodinâmico e permite aumentar sua velocidade de cruzeiro até a velocidade de alguns jatos.
O novo design vai precisar de 9% menos combustível do que os normais. Ele pode até funcionar com bateria para voos de curto alcance e usar parcialmente energia elétrica para obter o impulso necessário para distâncias maiores. Mudar para um híbrido de gasolina e bateria elétrica ajudaria a tornar os voos mais baratos. Uma startup sediada em Denver, chamada Boom, está determinada a produzir o primeiro jato supersônico civil após o colapso do Concorde há quase 2 décadas. Eles têm uma parceria com a Rolls-Royce para desenvolver os motores do futuro avião. Ele voaria com o dobro da velocidade do som, mas seria mais lento em terra. Ainda levaria passageiros da costa leste dos Estados Unidos para Londres ou da costa oeste para a Ásia na metade do tempo atual. Eles prometem que as tarifas não serão muito mais altas do que as passagens normais da classe executiva, com um bônus, janelas grandes para todos os passageiros. A Boeing projetou o maior jato duplo do mundo para rotas internacionais de longa distância, o Boeing 777X. Destina-se a transportar entre 384 e 426 passageiros e terá asas dobráveis. Elas se dobrarão em um ângulo reto para encaixar o corpo largo em espaços apertados nos aeroportos. O avião terá uma cabine mais ampla, janelas reguláveis e compartimentos superiores superdimensionados. Alguns designers e engenheiros de aeronaves vêm experimentando conceitos de aviões sem janelas. Um deles é chamado Ichion e tem paredes de cabine revestidas com telas flexíveis de alta definição que projetam imagens de vídeo em tempo real de 360 graus do que está acontecendo fora da aeronave. 2 câmeras montadas nas asas do jato capturariam a imagem. As telas devem ser de baixa tensão e alimentadas por painéis solares no teto do avião. Eles também podem usar a tecnologia de paralaxia para dividir a tela e permitir que os passageiros vejam diferentes pontos de vista ao mesmo tempo. 2 tiras ao longo do corpo do jato serviriam para o ar-condicionado e a iluminação da cabine. Os jatos particulares sem janelas do futuro poderão ter telas de alta definição programadas pelos passageiros usando seus telefones celulares, permitindo a escolha do que querem ver em cada lado do jato. A remoção das janelas reduziria o peso da aeronave e daria mais flexibilidade ao seu design interior. Também minimizaria o ruído do motor, isolando a fuselagem e tornaria a aeronave mais segura sem os orifícios necessários para instalar as janelas. A única exceção seria a janela convencional no cockpit para os pilotos. A Airbus planeja reinventar o interior do avião com zonas para os passageiros realizarem diferentes tipos de atividades. Uma área para reuniões de negócios, outra para socializar ou jogar golfe em realidade virtual e outros jogos. As telas da área social podem ser conectadas aos aparelhos dos passageiros, permitindo que eles controlem o que está na tela e façam apresentações. Eles também podem incluir uma zona revitalizante onde os passageiros podem sentar e relaxar em um assento inteligente que oferecerá vários prazeres, desde uma massagem mecanizada até aromaterapia. Também haverá mais aviões com cabines de dormir individuais, chuveiros e áreas de bar, e até mesmo zonas de spa em tamanho real. A Airbus está planejando construir camas para passageiros da classe econômica em porões de carga. Serão módulos de passageiros do mesmo tamanho e formato dos contêineres de carga. As companhias aéreas poderão carregá-los a bordo para voos de longa distância e levá-los para voos mais curtos ou quando precisarem de espaço de carga extra. Os módulos se parecerão um pouco com quartos de albergue de luxo com todas as superfícies em branco brilhante e cortinas para privacidade. Os passageiros da classe econômica poderão alugar uma das camas por um preço menor do de uma passagem da classe executiva. Eles poderão ficar lá o tempo todo, exceto na decolagem e no pouso, ou alugar um beliche pela metade do tempo em voos de 12 horas ou mais. Grandes aeronaves já possuem beliches para os membros da tripulação no andar de baixo, para que possam descansar em voos de longa distância. Eles também podem usar porões de carga para hospedar lounges, salas de conferência, suítes médicas e zonas de lazer para os passageiros mais jovens no futuro. Módulos intercambiáveis podem substituir assentos regulares. Algumas companhias aéreas estão experimentando um programa Meet and Seat. Ele permite que você compartilhe seu perfil de mídia social com outros passageiros em seu voo. Você pode escolher alguém para sentar ao lado com base em seus interesses profissionais, pessoais ou apenas seus gostos. Essa opção pode se espalhar para outras operadoras em um futuro próximo. Você está parado no telhado de uma torre de controle no aeroporto e vê um avião enorme chegando para pousar. Ele passa zumbindo sobre sua cabeça, mas tudo que você ouve é o vento assobiando. O primeiro som que o avião faz é raspar os pneus contra o asfalto. Isso porque esse avião gigante funciona com eletricidade. Ele não precisa gastar toneladas de combustível e ele não chama a atenção dos transeuntes com seu barulho ao sobrevoar a cidade.
Mas os engenheiros preveem que aviões totalmente elétricos não surgirão nas próximas 2 décadas. Por enquanto, o Dreamliner 787, que pode transportar 310 passageiros e não emite poluição, continua sendo um doce sonho para os projetistas. Vamos voltar no tempo para 140 anos atrás. Em 1883, um francês entusiasta da aviação fez o primeiro voo movido a eletricidade. Ele instalou um motor elétrico no dirigível. O problema era que esse motor pesava tanto quanto uma motocicleta grande. Portanto, o dirigível não podia voar longas distâncias nem levantar muitos passageiros. Ok, de volta ao nosso tempo. O problema dos motores e baterias pesados permanece sem solução. Meio quilo de combustível normal de avião contém 60 vezes mais energia do que meio quilo mesmo da bateria mais avançada. Portanto, teríamos que aumentar o tanque do avião em 60 vezes e enchê-lo de baterias. Mas assim, o avião fica muito mais pesado e mal consegue decolar. Então, é preciso remover muitas coisas necessárias dele, como várias fileiras de assentos, banheiros e todas as bebidas e lanches para que o avião perca peso. E então, colocam-se mais baterias em todos os lugares vazios. O avião consegue decolar agora, mas não consegue pousar. O avião foi projetado para decolar com o tanque cheio e pousar quase sem nada. Caso contrário, seu trem de pouso simplesmente não aguenta a carga e quebra ao tocar o solo. Portanto, se o avião precisar fazer um pouso de emergência logo após a decolagem, ele terá que circular sobre o aeroporto até gastar combustível suficiente. Ele só pode pousar quando atingir um determinado peso. Mas no caso de baterias, o peso do avião não muda durante o voo. Portanto, os projetistas precisavam encontrar outra solução. Vamos levar este pequeno avião monomotor até um hangar, retirar o antigo motor a combustível, o sistema de escapamento e o tanque de combustível e substituí-los por um motor elétrico muito menor e mais leve. Vamos encher todos os espaços livres com baterias. O peso da versão final do avião deve permanecer exatamente igual ao do avião original. Agora ele pode decolar e voar sem problemas, mas ele só pode fazer isso por curtas distâncias. E essa é uma grande vantagem dos aviões elétricos. Cerca de metade de todos os voos no mundo tem menos de 800 quilômetros. Há muitos voos de pequenas distâncias, como de Nova York a Washington ou de Detroit a Toronto, com menos de 320 quilômetros. E há enormes aviões de passageiros fazendo esses voos. Eles decolam, ganham altitude e pousam imediatamente. Usar essas máquinas a combustível para percorrer distâncias tão curtas é como colocar um enorme elevador de carga em uma casa de 2 andares. Não é lucrativo e não faz sentido. Todos os aviões convencionais do mundo emitem cerca de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano. Sendo assim, podemos reduzir a quantidade de danos ao meio ambiente pela metade usando aviões elétricos. Muitos projetistas estão tentando converter alguns aviões em elétricos. Por exemplo, o Cessna 208B e Caravan. O avião normal de passageiros de 9 lugares agora usa um motor elétrico. E em 2020, ele estava passando por certificação. Isso significa que todos os parafusos e fios do avião são testados quanto à segurança, um processo que pode levar anos. O ES-19 é um avião totalmente elétrico de 4 motores. O casco de alumínio o tornou extremamente leve. Embora o preço por unidade seja de cerca de 8,8 milhões de dólares, sua manutenção custa 90% menos do que os aviões regulares. E a energia elétrica do avião em si é de 50% a 75% mais barata do que o combustível padrão. A aeronave será capaz de cobrir distâncias de cerca de 350 quilômetros, o que é ótimo para viajar pela Europa ou entre ilhas remotas, além de poder utilizar pistas de até 760 metros. Como esses aviões são praticamente silenciosos, os aeroportos poderiam ser construídos próximos aos centros das cidades. Isso reduziria o tempo de viagem quase pela metade. O Aviation Alice deu mais um passo em direção ao futuro. Esse avião de 9 lugares é feito quase inteiramente de materiais compostos e movido por 3 motores. A forma de barco invertido e a cauda em V tornam a sua aerodinâmica perfeita. Ele tem o comprimento de um ônibus escolar e uma envergadura tão larga quanto uma quadra de basquete. Seu peso máximo de decolagem é como o de 2 SUVs. 60% desse peso é das baterias. Isso lhe dá a capacidade de voar distâncias de cerca de 1.000 quilômetros. Isso é mais do que a distância de Nova York a Detroit. A melhor coisa sobre o Aviation Alice é a economia. Voar com 9 passageiros e 2 tripulantes em velocidade máxima custará cerca de $200 por hora. Para aviões convencionais da mesma classe, como o Cessna e o Beechcraft, esse número seria cerca de 5 vezes maior. Nos Estados Unidos, o problema dos voos de curta distância pode ser resolvido por uma rede de aeroportos abandonados.
Existem cerca de 2.000 deles e 5.000 aeroportos públicos. Cada um deles pode ser equipado com uma estação para recarga, assim como um posto de combustível. Meia hora em uma estação de recarga para o Aviation Alice seria igual a 1 hora de voo. Assim, enquanto os passageiros embarcam e desembarcam e suas bagagens são carregadas, o avião pode ser abastecido de energia suficiente para voar. Portanto, os aviões pequenos são bons como um táxi aéreo ou um jato particular, mas são necessários pelo menos 20 aviões Aviation Alice para substituir um Boeing 737 completo com 180 passageiros. O preço de uma aeronave elétrica é de 4 milhões de dólares. Portanto, são 80 milhões contra 100 milhões para um Boeing. Então, o Aviation Alice ganha novamente. A Zunum Aero tentou construir um avião elétrico que pudesse transportar 50 passageiros. A empresa comprou primeiro um avião ZA-10 de 12 lugares. Ele era um híbrido movido pela força combinada de motores elétricos e tradicionais. Os engenheiros contaram com o desenvolvimento de baterias e previram que seu avião seria capaz de viajar 1.600 quilômetros. Portanto, ele poderia voar de Los Angeles a Seattle com uma única carga e só custaria 500 mil dólares a mais do que o Aviation Alice. O grande avião de 50 lugares deveria ter funcionado com o mesmo princípio, mas a empresa perdeu o financiamento antes que pudesse lançar o avião pronto. Talvez possamos criar um avião totalmente elétrico que não tenha nenhuma peça móvel. Ele usaria vento iônico. Engenheiros do MIT criaram um modelo leve de avião com envergadura de cerca de 5 metros e sem motor. Ele tem uma estrutura de metal semelhante a uma cerca entre as asas. Uma bateria alimenta essa estrutura com eletricidade carregada negativamente com 40 mil volts. Na parte de trás da asa há uma mesma estrutura, porém carregada positivamente. Quando esse sistema é energizado, sua extremidade frontal captura elétrons carregados negativamente do ar, como um ímã. Os elétrons então voam em direção à estrutura carregada positivamente na parte de trás. Conforme os íons se movem, colidem com as moléculas de ar milhões de vezes. Isso cria impulso, assim como em um avião normal, e à medida que se move, continua carregando as partículas no ar e empurrando-as de volta. Engenheiros do MIT fizeram cerca de 10 voos de teste. O avião deles foi capaz de voar quase 60 metros com impulso iônico, porém pesava pouco mais de 2 quilos e voava sem piloto. O avião tripulado mais leve do mundo, o BD-5J, pesa 7 vezes mais. Portanto, ele deve ter asas gigantes para se ajustar a essa estrutura de metal para o impulso iônico. E a voltagem nessa estrutura teria que ser muito mais alta para criar impulso suficiente para permitir que o avião decolasse. Então, essa tecnologia ainda precisa de muitos anos para ser desenvolvida e refinada antes de poder ser testada em aviões em escala real. No momento, um dos esquemas de motores elétricos mais confiáveis e econômicos é a combinação com hélices ou turbinas tradicionais. Um avião pode usar um motor elétrico para uma decolagem rápida e silenciosa. Ele vai ganhar altitude e sair do espaço aéreo de uma cidade densamente povoada. Em seguida, ele dará partida nos motores principais, que funcionam com combustão de combustível. Isso permitirá que o avião alcance alta velocidade e voe longas distâncias. Durante esse tempo, as baterias do avião serão carregadas pelo gerador movido pelo motor principal. Quando é hora de pousar, os motores principais param e o avião pousa silenciosamente com o motor elétrico. Estamos gradualmente indo em direção a tornar os aviões totalmente elétricos e silenciosos. Assim, poderemos ter aeroportos mais próximos dos centros das cidades. Isso economizará tempo de viagem e reduzirá a quantidade de gases nocivos emitidos na atmosfera da Terra. O ano é 2160. O lugar? O Oceano Pacífico, na costa do Japão. O mar parece calmo, pelo menos a superfície. O fundo do mar está rachando agora. Bum! A terra se abre e o magma jorra. A rachadura no fundo do mar provoca um terremoto e uma enorme quantidade de energia lançada no oceano. E agora a gravidade é envolvida, puxando a água para baixo e fazendo com que ela se mova cada vez mais rápido. É um tsunami. Uma onda tão alta quanto um arranha-céu segue em direção a Tóquio, a 800 km por hora. Isso são milhões de toneladas de água. Seria incrível tirar uma foto dele, mas não há tempo para admirar a força da natureza. O tsunami está prestes a atingir a Baía de Tóquio. Ele avança pela costa e começa a atacar a maior estrutura do planeta, a mega cidade Pirâmide de Tóquio, de 2 km de altura. Isso é 5 vezes a altura do Empire State Building. Imagine se toda a população de uma cidade brasileira média vivesse e trabalhasse em um prédio. A mega cidade Pirâmide de Tóquio, ou MPT, consegue receber 750 mil pessoas ao mesmo tempo.
incrivelmente. A estrutura resiste ao impacto e a maior parte da energia do tsunami parece ter simplesmente desaparecido. Dessa vez, a engenharia encarou a natureza. A MPT foi construída pela empresa Shimizu, que foi fundada em 1804. A pirâmide é a estrutura mais estável nas redondezas. Se você não acredita em mim, vá ao Egito e veja a grande pirâmide de Gizé. Ela está de pé há 4.500 anos e ainda está forte. A MPT foi construída sobre a água e consiste em 204 pirâmides individuais, que se parecem com cachos de uvas empilhados uns sobre os outros, num total de 8 camadas. Só que neste caso, cada uva é do tamanho de um cassino de Las Vegas. A MPT é na verdade oca, e é assim que se defende de tufões e tsunamis. Não encara o vento e as ondas de frente, mas deixa toda essa energia passar direto por ela. Robôs e sistemas de controle autônomos comandam o lugar, que funciona com energia solar, eólica e das ondas. As pirâmides são ligadas por passagens, que somam ao todo quase 140 quilômetros. Elas conectam tudo e são mantidas por inteligência artificial, que sempre apresenta a maneira mais rápida de ir da pirâmide A à pirâmide B. A MPT é obviamente a cidade do futuro, mas a tecnologia humana ainda não está pronta para isso. Originalmente, os engenheiros decidiram instalar a pirâmide sobre 36 colunas, todas enterradas no fundo do oceano. Se você construísse uma pirâmide desse tamanho de aço e concreto, teria uma pressão de 50 milhões de toneladas de carga sobre ela mesma. A MPT entraria em colapso pelo seu próprio peso e implodiria no oceano. É preciso de algo 1000 vezes mais leve que concreto e mais forte que aço. Então, que material futurista é esse? Olhe para este velho carinha. Foi o primeiro carro do planeta com motor de combustão. Ele encarou as ruas em 1885. E este foi o primeiro satélite artificial que os humanos lançaram no espaço. Bastou um pontinho evolutivo para ir da primeira carruagem sem cavalos ao nosso primeiro voo espacial. Essa MPT não está parecendo tão absurda. Podemos fazer qualquer coisa. A solução é o carbono. E ele está em toda parte. No grafite do seu lápis e no diamante de uma coroa, ou em um anel, ou uma broca industrial. Mas não precisamos apenas de carbono comum, e sim de grafeno, que é um tipo de carbono com o qual podemos fazer nanotubos. Eles são mais finos do que um cabelo humano e 400 vezes mais forte do que o aço. E o mais importante, são leves. Os nanotubos não são afetados por produtos químicos, oxigênio ou água. Isso é perfeito para MPT. Essa é apenas uma maneira elegante de dizer que a coisa não vai enferrujar. A Shimizu tem planos para fazer uma estação de energia na Lua, uma cidade subaquática, transformar o deserto do Saara em um enorme oásis e muito mais. Mas eles não são os únicos a mudar o planeta. A Holanda tem o tamanho de 2 estádios americanos de Nova Jersey e cerca de 30% do país fica abaixo do nível do mar. Para protegê-lo da água, os holandeses construíram muitos diques, mas isso foi apenas para a defesa. Em 1986, os holandeses decidiram partir para a ofensiva e retomar parte da terra localizada no mar. A primeira barragem tinha 30 quilômetros de comprimento. Ela basicamente transformou uma baía em um lago. A segunda fechou com chave de ouro. Depois de 42 anos de trabalho, a Holanda ganhou uma província totalmente nova, maior que Los Angeles. Os humanos têm feito a mesma coisa no mundo todo, como em Hong Kong, nas Filipinas e na Itália. Que tal construir coisas em terras que já são terras? Antes das missões da NASA a Marte, o projeto mais caro da história foi a construção do sistema de rodovias interestaduais nos Estados Unidos. Isso levou cerca de 35 anos para ficar pronto. Em termos monetários de hoje, custou o equivalente a cerca de 530 bilhões de dólares. Todo esse dinheiro financiou 74 mil quilômetros de estradas. Isso é quase 2 vezes a volta ao redor do globo. Existem mais de 270 milhões de veículos nos Estados Unidos, mais do que no Japão, Brasil, Índia e Alemanha juntos. Mais de 2.000 anos antes do primeiro automóvel, os romanos construíram uma enorme rede de estradas, com 80 mil quilômetros de comprimento. Com isso, ligaram a Irlanda com o Egito e a Turquia com a Espanha. As estradas eram muito seguras e os viajantes podiam ficar em hotéis, jantar em cafés ou enviar uma carta no correio mais próximo. Apenas cerca de 30% da superfície da Terra é efetivamente de solo. Os oceanos, rios e lagos do mundo são cheios de vida
e parecia uma tarefa absurda catalogar tudo o que vive lá. Mas 2.700 cientistas de 80 países decidiram se unir para fazer isso. O custo disso? 650 milhões de dólares. Esses cientistas passaram 10 anos procurando por espécies novas e velhas. Foi um dos maiores projetos científicos já feito. Eles descobriram cerca de 6.000 novas espécies de peixes, lulas e algas. A Grande Muralha da China é enorme. São 20.900 quilômetros de paredes, barreiras naturais e trincheiras. Isso é cerca de 2 vezes a distância do Alasca até a Austrália. Ela foi construída ao longo de um período de 2.000 anos, sem caminhões, escavadeiras, eletricidade, somente com a força de trabalho das pessoas. Mas a China moderna não parou ali. Em 2 anos, o país usou mais concreto para a construção do que os Estados Unidos. Estradas, cidades, aeroportos, tudo lá é enorme. A barragem das Três Gargantas é definitivamente a nova Grande Muralha da China, com mais de 2.300 metros de comprimento e 180 metros de altura. Você está vendo 3 vezes mais concreto e aço do que a represa Hoover, nos Estados Unidos. Trata-se da maior estrutura de concreto do mundo e custou cerca de 37 bilhões de dólares. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que fazer as malas e se mudar para abrir espaço para ela. A Suíça tem o túnel ferroviário mais longo e profundo do planeta. Embaixo dos Alpes cheios de neve, os construtores escavaram 56 quilômetros de túneis. Todos os dias, 200 trens de carga e de passageiros passam por ele. A quantidade de rocha retirada para fazer o túnel é quase igual à de 5 grandes pirâmides. A coisa toda custou cerca de 12 bilhões de dólares. O Egito é uma das nações mais antigas do planeta, mas agora eles estão construindo uma das cidades mais modernas. Ela será do tamanho de Singapura e povoada com 6 milhões de sortudos. Haverá apartamentos, prédios do governo, entretenimento, até uma ópera. Ah, e um parque que vai fazer o Central Park parecer o quintal de casa. Quando ficar pronta, será a nova capital do Egito. Então, por que se preocupar? Bem, em 2050, o Cairo terá cerca de 40 milhões de pessoas. Parece que eles vão precisar de mais do que uma cidade. Os primeiros voos para a Lua custaram cerca de 280 bilhões de dólares em valores atuais. Mas a SpaceX não está deixando os valores atrapalharem. A empresa planeja construir uma colônia em Marte com 1 milhão de pessoas até 2050. E afirma que, assim que o programa começar, será possível comprar uma passagem para o planeta vermelho por cerca de 100 mil dólares. Mas o maior projeto científico de todos os tempos é definitivamente a Estação Espacial Internacional. Ela pesa tanto quanto 2 Boeing 747 e voa pelo espaço a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Simplificando, 8 quilômetros por segundo. A estação orbita a Terra 16 vezes por dia. Isso não sai nada barato. Felizmente, muitos países repartem essa conta, mas este é definitivamente o serviço de quarto mais caro da galáxia. Custa 10 mil dólares para levar uma garrafa de água da Terra até a estação espacial. Ei, por esse preço acho importante perguntar: com ou sem gás?